Você está escutando Caranguejo Atômico. Iniciando reprodução. E aí, chuchus! Estamos começando mais um Caranguejo Atômico. Caranguejo Atômico aí de número 90, né? A gente chegou bastante longe, hein? Quem diria lá no episódio número 1 que a gente ia chegar aí ao episódio 90, né? Eu ia tentar falar aqui nontuagésimo, mas eu não sei se eu tô certo não, hein? E olhe que não é nem o nosso 90 direto, né? A gente tem muito mais de 100 episódios aí por conta dos outros quadros, né? O numerado. Numerado ou filho favorito. Ô, véi. Os outros vê 90, porque os outros ficam lá, pô, 90, pô, papai não gosta da gente. Pois é, a gente tá hoje aqui pra falar sobre Star Wars Visions, né? Que é essa coletânea aí, essa série de episódios baseado no Star Wars, né? Eles deram liberdade aí para estúdios japoneses darem suas visões aí sobre a saga. E a gente vai falar sobre o que a gente achou aqui, né? Do Star Wars Vision. Mas antes de mais nada, eu estou aqui com os meus amigos Guilherme Gomes e Arigatou gozaimasu, Star Wars. Muito obrigado aí, pra quem não entendeu o japonês. Muito obrigado por essas animações, cara. Muito obrigado mesmo. Aqui é Paulo Silva e reforçando um pouco o que o Rudá falou, será mesmo que eles tiveram tanta liberdade assim? Opa, polêmica aí, hein? Eita, mas nem começou, já temos? Já começou com a polêmicazinha aí, hein? Eu gosto assim, só gosto alfinetada de sabre de luz? Alfinetada de sabre de luz é fatal. Arranca um pedaço, né? Mas cauteriza, então não é tão perigoso. Vai, tu corta a cabeça com o sabre de luz e vai cauterizar, não vai ser perigoso não. Não, tá de boa, eu tô tranquilo. Você é um covarde, você é um covarde. Eu sou o Rudá Braga e gostaria muito que o nosso querido J.J. Abrams tivesse aí assistido, né, Star Wars Visions, pra poder se inspirar, né? Era bom que tivesse acontecido antes essa série, pra ele poder se inspirar aí, ver se fazia uma coisinha melhorzinha, né, do que ele fez na última trilogia, enfim. Eu tomei um susto agora, cara, porque eu jurava que o Rudá ia falar, eu queria que o J.J. Abrams tivesse dirigido um episódio aí, eu ia dizer, não, para, por favor. Como vocês acham que seria, hein, J.J. Abrams fazendo um episódio aí do Visions, no estilo japonês? Ia ser igual a muitos episódios que tivemos aí, viu? Algumas coisas que deixou no ar e não teve final. Cara, eu tô sentindo que Paulinho não gostou dessa parada, Eu tô achando véio. Também, né? Eu tô achando. Será? Tem Será? cheiro, tem som, né? Tô achando que... Tô sentindo cheirinho de reiterismo aí. Também, velho, também. Como diria Yoda, tô sentindo um medo nessa criança hoje. Nebuloso futuro desse menino Agora, antes de mais nada aí, da gente saber ou não, né, se de fato Paulinho odiou aí essa série de Visions, eu queria lembrar pra vocês que pra ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, tem o Amazon Music, tem o Castbox e também tem as nossas redes e o nosso site também. Quem não gosta de agregador pode escutar pelo nosso site, não é isso? Exatamente, o nosso querido e maravilhoso caranguejoatômico.com, nosso site bonitinho lá que tem todos os episódios para você escutar na ordem que quiser, é fácil de encontrar, você acha de forma fácil e simples, e lá também contém todas as nossas redes sociais, que são algumas aí, né, Paulinho? Quais são elas? Exatamente, o nosso Instagram, Caranguejo Atômico Podcast, o nosso Twitter, @caranguejoat, o nosso YouTube, youtube.com/caranguejo atômico, a nossa Twitch, onde temos lives diárias, twitch.tv/caranguejo atômico, e também nosso Discord, o link tá tudo lá, é só procurar. Boa, maravilhoso. Pois é, pessoal, a gente vai fazer um bloco agora sem spoilers, tá? A gente vai dar uma impressão, nossas impressões aí sobre a saga.
E depois, no bloco com spoiler, a gente vai falar aí de episódio por episódio aí pra vocês, né? Pra ficar bem mais completo aí. Porque a gente teve 9 episódios, né? Na versão mangá, anime, né? Do Star Wars. E, bem, enfim. Eu acho que poderia facilmente se chamar Star Wars Origins. Porque volta um pouco, né? As origens aí. Do que o George Lucas pensou inicialmente, ou se baseou, ou se espelhou, que era ali naquela cultura de samurai, no Akira Kurosawa, né? Tem muito disso na trilogia original de Star Wars. Não sei se vocês enxergam outros elementos também. Claro, tem Space Opera, né? No geral, as obras de Space Opera e tudo mais. Faroeste também. Faroeste, né? Mas, basicamente, até o próprio Faroeste, né? Principalmente daquela época ali de Star Wars, que já estava no período do Western Macaroni, ele já é muito, bebe muito da fonte do Akira Kurosawa. Então, o Akira Kurosawa é o grande pai aí, né? De vários universos, e Star Wars também está incluído, né? Então, eu queria saber de vocês, quais são as impressões que vocês tiveram aí dessa ideia, se vocês curtiram a ideia de adaptar pros animes. Primeiro, eu já vou tirando aqui a estigma de que eu não odiei Star Wars Visions. Calma. Sim, cara. Hashtag graças a Deus. Mas eu fiquei bem dividido, sim, porque eu não vi... Acho que alguns pontos acho que a gente vai falar depois, mas calma, é um por um. Mas eu não vi a grande revolução toda que ele estava prometendo. É muito bom, mas eu tava esperando um pouco mais. Eu acho que cada episódio ele tem um toque diferente. Acho que essa brincadeira de vários estúdios traz um ar diferente, visões diferentes, literalmente, né? Star Wars Visions traz um pouco das visões diferentes de cada estúdio ali pra obra. Mas eu senti, acho que todos esses 9 episódios meio que pautados em um único ponto, sabe? Você tem acho que uns 2 ou 3 que fogem disso, mas a maioria tem um floreio em volta. Mas é sempre um bem contra o mal. Por mais que tenha, como eu disse, um outro foge, mas isso me deixou um pouco, sabe, com essa sensação de repetitivo. Claro que eu não tô falando, não é nada de spoiler, gente, é um ar geral, né, que como Star Wars a gente sabe, né, que é sempre o lado da luz contra o lado sombrio, e Star Wars Vision não foge disso. Só que... Não tem como ter spoilers em curtas de 13 minutos, cara. Exato. Mas o que eu tô falando de forma geral, porque isso é o que permeia toda a franquia de Star Wars. Sim, em vários lugares, né? Por mais que um ou outro tenha uma pegada um pouco diferente, como o Mandalorian, né? Tem uma coisa um pouco mais profunda. Tem isso um pouco de pano de fundo, mas acho que a série foca em outras coisas. O Star Wars Vision, ele meio que foca ainda nessa parte, que é do clássico de Star Wars, né? Que é sempre o lado sombrio contra o lado da luz. Mas eu achei ficou um pouco repetitivo. Apesar de que mesmo repetitivo, continua incrível. A maioria dos episódios são muito bons. Conceitos legais, pontos de vista japoneses de coisas que a gente tem no ocidente, né? Exatamente como o Rudá falou, né? O próprio Star Wars é inspirado muito na obra de Kurosawa, da Fortaleza Escondida, né? Tudo disso. E agora essas séries meio que trazem o oposto. Eles pegam a referência e referenciam de novo a referência que foi referenciada no referencial. É quase uma engenharia reversa aí da parada, né? Exato. Meio que é o que aconteceu, por exemplo, com It, o novo filme do It, que o Stranger Things se baseou nos livros do It, mas o filme do It se baseou na série do Stranger Things, sabe? Que foi o que fez mais sucesso, a estrutura então meio que a referência, se tornando a referência do original, sabe? Mas foi uma brincadeira legal e que eu acho que combinou muito. Lembrando que It é só a parte 1, né? Sim. A parte 2 é eita, que merda, né? Muito bom, cara. Ai, velho. Inclusive, nós temos episódio aí da parte 2 do It. Falamos também da parte 1. Mas quando lançou a parte 1 a gente não existia. Então a gente fez mais falando da parte 2, que realmente é muito ruim. Mas escuta lá nosso podcast. Eita, é muito bom. É muito Nossa, ruim. Sensacional. O primeiro é It e o segundo é It. Eita, que merda. Agora vem cá, Paulo, essa história de que foi prometida uma revolução, eu tô por fora, não tava sabendo disso não. É que não tava prometido uma revolução. Mas a ideia de Star Wars Visions, sabe, era eu pensava que ia ter visões diferentes. Mas eu acho que teve muitos episódios tão semelhantes que ficou um pouco cansativo, sabe, da mesma temática. Quando tu fala semelhantes dentro dos 9 episódios mesmo. Dentro de 9 episódios. Entendi.
Porque essa própria brincadeira como eu falei, do Mal contra Lu, é a alma de Star Wars. Star Wars surgiu com isso, né? Com Luke versus Darth Vader, o Imperador, lá do rebeldes contra o Império. Bem contra o mal. Exato. Só que é tão repetitivo aqui que meio que pra mim cansou um pouco. Mas como eu disse, não é demérito algum, porque ele consegue fazer isso. As visões da proposta ajudam o pouco que tem de diferente, não pouco, mas na questão da visão, assim, de proposta. É um pouco que vira algo gigante. É pouco porque também é curtinho, né, gente? Literalmente, são curtas. Você piscou o olho, já acabou, infelizmente. Mas é uma coisa muito legal. Mas eu tô falando mais por uma questão de até colocar um pouco de perspectiva. Porque talvez se eu soubesse que fosse tão repetitivo assim, talvez esse pequenina fadiga que eu senti disso, eu poderia estar mais preparado e ia gostar muito mais do que eu já gostei. Então foi só pra deixar claro, assim, o que foi o ponto que eu não gostei. Até o mais fraquinho dos episódios, eu achei que ainda foi muito bom. Vou jogar um veneno aqui, vou jogar maldade no ar, né? E vou dizer que talvez você esteja cansado do Star Wars, que Star Wars é isso mesmo, né? O bem contra o mal e blá 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 blá, aquela coisa de sempre mesmo. Não tem muito, né? Não tem muito além disso. Cara, ou não? Opa, vamos lá. Eu ia responder pro Paulinho aí, porque eu sei o filho. Posso responder por você, meu querido amigo? Pode, manda. Que comece o lixamento. Não, de forma alguma. Eu totalmente entendo o que Paulo quer falar. Eu senti também que, diferente de outras coletâneas de animação, que eu gosto pra caramba, velho, pra caramba mesmo, quando um projeto pega vários estúdios aí pra fazer visões de uma obra, eu acho isso maravilhoso, cara. Eu acho isso muito, muito, muito bom. Logicamente que não cabe para todas as produções, mas quando rola, eu gosto bastante. Posso aqui citar algumas, né, que eu tenho um apreço bem grande aí, que seria o filme de animação do Dante's Inferno, aquele jogo. Ele é contado cada pedaço do filme com um estúdio diferente de animação, então tem estúdios japoneses, tem estúdios que não são japoneses, se eu não me engano, né, nessa animação, e que traz essa pluralidade visual para a mesma história, né. Tem também o incrível Animatrix, que também tem a mesma proposta de contar histórias, contos dentro do universo da saga Matrix, né. E mais recentemente o Love, Death and Robots, que sim, nós devemos esses episódios pra galera, pra nossa audiência, que saiu a segunda temporada aí, a gente não fez nada sobre ela, mas que tem que ser referenciada aqui, porque também é um ótimo exemplo dessas coletâneas, onde cada episódio é um estúdio diferente fazendo, uma visão de autor, de estúdio diferente para aquelas obras. Mas, diferente de Animatrix, diferente de Love, Death and Robots, e até o próprio Dante's Inferno também, que tinha uma proposta de contar uma história única, porém com um visual diferente a cada parte do filme, essas outras obras elas têm um pouco mais de liberdade, cara. Liberdade no sentido, podemos fazer mais ou menos o que quisermos dentro desses universos. Lógico, Animatrix, ele precisava seguir as regras estabelecidas no universo Matrix. Love, Death and Robots tinha que ter a parada dos elementos morte, amor, robô, mas mesmo assim praticamente liberdade total. O Star Wars Visions, eu gostei muito dele, gostei dessa proposta de trazer animações, no caso aqui exclusivas do Oriente, né, e animações japonesas e tudo mais, de grandes estúdios. Quando a gente for falar dos episódios, a gente vai falar um pouco mais do que esses estúdios fizeram no passado e tudo mais, mas eles estavam muito ancorados na temática do Star Wars, não como vamos trazer histórias diferentes de Star Wars, e sim vamos trazer homenagens a Star Wars, sabe? Homenagear a coisa do Jedi, que já é uma homenagem à cultura deles, essa coisa do samurai e tudo. Ele tá devolvendo a homenagem, né? São enraizados nessa coisa do Jedi lutando, ou então um guerreiro lutando contra o mal, lutando contra o adversário. Algumas histórias fogem, eu acho que eles entram facilmente no cânone ali dos filmes, tranquilamente. E outras você vê que são declaradamente apenas homenagens a Star Wars. Então eu acho que o que Paulinho quer falar quando ele fala que é uma repetição é que parece que dois estúdios estão homenageando a mesma coisa ao mesmo tempo. E talvez seja um pouco... pra quem assiste, como são curtas, dá pra assistir numa lapada só, né? Se você juntar todos, tem o comprimento aí de um filme único, digamos assim. E às vezes eles estão querendo falar a mesma coisa, ou então homenagear as coisas dos filmes de forma, talvez não igual, mas de muito semelhantes.
Então, em alguns momentos eu me senti, beleza, eu não tô curtindo grandes histórias, pontos de vista diferentes de Star Wars, e sim homenagens a esse universo criado por George Lucas. Então, eu brinquei dizendo que Paulinho não gostou e tudo, pra brincar, né? Porque eu sabia o que ele queria dizer, e acredito que seja justamente isso, cara. Não tira o mérito das obras. Se a proposta era fazer uma homenagem, entre aspas, rasa, fez a homenagem ali e cumpriu seu objetivo, mas que... não que eu esperava mais, mas eu esperava mais episódios um pouco mais, entre aspas, sérios, né? Que expandisse um lore, que eu ficasse com aquela vontade de querer ver mais sobre aqueles personagens. Porque teve episódios aí que tem 10 minutos que me fez querer ver, sei lá, um anime inteiro dele, uma temporada inteira de 10 episódios, 13 episódios. Então, talvez o sentimento seja, eu queria ver mais desse tipo de coisa, e a gente recebeu um pouco mais de homenagens à saga do que essas histórias que a gente fique querendo ver mais delas, né? Confesso a vocês que, bem, enfim, todo mundo sabe aqui, já cansei de falar, não sou um fã da saga Star Wars, mas eu acho que o Mandaloriano, ele veio pra mostrar que Star Wars, ele vive além do universo ali dos Skywalkers, né? Sim, exatamente. Infelizmente a gente teve nessa nova trilogia, que era uma grande oportunidade da gente trazer coisas novas, elementos novos, né, pra franquia. Infelizmente teve uma certa covardia, enfim, toda aquela história que todo mundo já sabe, e foram feitos esses 3 filmes aí. Acho até que o episódio 8 é bacana, houve uma tentativa, né, de mudança. Mas enfim, eles voltaram pro seguro. E aí o Mandaloriano mostrou pra gente que existe diversas possibilidades. Star Wars é uma franquia que tem muito que ser explorado, né? Naturalmente algumas coisas são essência, né, de Star Wars, como por exemplo essa batalha entre o lado da luz e o lado sombrio, né? Essa coisa do heroísmo, da honra. E o elemento talvez mais presente nessas animações, que é a própria guerra, cara. Conflito. Tem que ter conflito em Star Wars, sabe? Tá no nome, tá no título, então precisa do conflito. Não necessariamente trevas contra a luz, mas precisa haver conflito, sabe? Sim. Eu acho que o universo ele é tão inexplorado, né? Existe um Skywalker centrismo tão grande aí que ótima palavra. terminou que ele chegou agora, tipo, em 2021 e totalmente inexplorado ainda, né? Como se você tivesse ali um GTA e que o pessoal só explorou o centro ali da cidade, exatamente. Então, você tem muita coisa. E aí, o Star Wars Visions, eu acho que ele meio que coroa essa coisa de reimaginar Star Wars, né, e de viajar, né, dentro do universo. Eles não tiveram o apego, né, aquela formalidade estilística que tem nos filmes. A gente até tem outras plataformas, né, enfim, outras mídias que exploram muito bem essa questão de Star Wars, como os quadrinhos e alguns jogos também. Sim, todo o universo expandido que foi ignorado, sabe? E os desenhos, os jogos, exatamente, que exploram a vastidão desse universo, né? Mas eu acredito que existia ainda uma certa formalidade, né, em relação à questão estética. E aí Visions ele quebra isso, ele realmente reimagina Star Wars, né? Ao contrário de vocês, assim, eu achei super válido terem 9 episódios curtinhos, como um aperitivo do que poderia ser. Eu acho até por ser um trabalho tão grandioso, porque você traz diversos estúdios principais, né? Estúdios, né, da atualidade, pelo menos, ou alguns dos principais, enfim. Alguns dos principais, cara. Alguns dos principais. E aí você traz essa galera aí pra reimaginar Star Wars. Pô, isso é grande pra caralho, né? Você tá envolvendo muita gente grande, talentosa, boa, em um universo tão conhecido, tão bom também de trabalhar, que traz tanta paixão. Enfim, e aí você tem uma coisa muito grande, uma aposta muito grande ali pra você fazer. Quer dizer que eu acho que nem aposta, porque eles não tinham muito o que perder com isso. E eu acho que era isso mesmo, assim, vamos fazer os episódios curtinhos, reimaginando. Eu acho que o formato foi excelente, perfeito. Eu acho que mais que isso poderia dar ruim, assim, dar errado. Dentro dos episódios, né, dentro do que a gente vê em relação à qualidade, para além dessa coisa assim de reimaginar, né,
e isso ser tão legal, a gente também tem, porra, uma qualidade altíssima, né? Pro universo de anime, pro que a gente curte de anime, ali a gente tem uma coisa realmente espetacular, assim, uma qualidade muito bacana. Eu acho que as histórias são legais. Eu discordo de Paulinho nesse sentido de que elas são repetitivas. Eu não achei, eu achei as histórias diferentes. Naturalmente eles conservam a essência da franquia, que é essa coisa mesmo do lado negro, né, e dos Sith e dos Jedi, tem muito disso, né, mas as histórias em si são diferentes e tem muita homenagem, né, tem muita reverência tanto ao universo de Star Wars quanto ao próprio universo dos animes. Então eu achei que foi uma junção maravilhosa, assim. Eu acho que Star Wars está totalmente em casa dentro desse universo. Porra, eu gostei muito, assim, de Visions. Gostaria que tivesse, inclusive, mais. Se pudessem fazer uma segunda temporada aí, né, reimaginando outras histórias, não necessariamente continuando as mesmas. Eu acho que as mesmas, elas se fecham, tirando um ou outro ali que fica meio assim, no ar, mas eu acho que... Aquele gostinho de quero mais, né? Gostinho de quero mais, e fica no ar mesmo, né? Mas eu acho que isso também, é uma coisa que faz parte. Eu acho que nem toda história precisa naturalmente se fechar. Eu acho que é uma palhinha ali do que poderia ser e fica aí na nossa imaginação preencher, né, aquilo que poderia ser. Gostei bastante, espero que tenha uma segunda temporada, velho, com certeza. Com certeza, velho. Espero que esse seja o Love and Death Robots da Disney Plus. Sim, sim, velho. Com certeza. Inclusive, quando eu falei, Rudaki, que gostaria de ver essas histórias grandes e tudo, não é porque eu não gostaria de ver elas em curta. Eu amei, cara. Tem histórias ali que eu acho que dariam grandes animes, sabe? Daria pelo menos uma temporada inteira por conta do potencial dela. Mas assim, ela em curta brilha. Tem histórias ali, cara, que são brilhantes, assim, tanto de visual. Todas são muito bonitas, cada um com seu estilo, né? Estilo de anime, de arte japonesa diferentes. E o que é sensacional, quanto mais diferentes uma das outras, melhor para esse tipo de projeto. E eu também gosto muito, cara, também gosto muito. Mas se tiver uma segunda temporada, eu torço, cara, que seja mais louco ainda, que seja mais libertador para os estúdios poderem fazer o que eles quiserem dentro do universo Star Wars. E aí talvez essa briga do bem e do mal, que existe uma repetição, eu também concordo que é junto com a guerra, né, um aspecto que tem que ter em Star Wars para ser Star Wars, mas que eles podem sair da caixinha, velho. A gente vê tanta coisa de anime há muito tempo que é totalmente fora da caixinha. Eu tô recentemente vendo Jojo, tô descobrindo Jojo, né, cara, e eu vejo o quanto maluco ele é, e ele é um anime antigo, de 80, o mangá é de 87, né, então tô redescobrindo coisas que estão aí há muito tempo. Então, para uma segunda temporada, eu quero que seja daqui para melhor e com mais liberdade. Eles podem contar uma história totalmente diferente que se encaixe dentro do universo Star Wars. Não precisa nem ter Jedi, tá ligado? Mas sim, eu gosto muito dessa primeira temporada, cara. Eu acho que Star Wars com a Disney tava merecendo esse tipo de conteúdo, assim. Porque assim, a gente, feito vocês falaram, a gente já tinha jogos de Star Wars, a gente já tinha animações, a gente já tinha séries animadas mesmo, né, tipo Clone Wars, Rebels e tal, mas ter essa liberdade feita eles tiveram com esse projeto, eu acho que é a primeira vez, cara. Eu acho que é realmente a primeira vez de você ter, inclusive, uma loucura visual ali, que é totalmente permitida dentro da proposta desse projeto. Então eu gosto muito e espero que fique cada vez mais maluco. Eu divido aí esse sentimento. Eu acho que trazer coisas inovadoras sempre tem um aspecto positivo, né? Sim. Mas eu compreendo perfeitamente que eles tenham feito dessa forma, né? E focado nessa coisa do duelo, né, do lado sombrio, do lado da luz, enfim, porque isso também é muito cultura japonesa, né, cara, a cultura do samurai, a questão isso se entrelaça, a questão de família, isso se entrelaça demais, né, como a gente já repetiu aqui várias vezes, o George Lucas, ele se inspirou muito, né, nos filmes de samurai, então é uma coisa, Star Wars é muito entrelaçado, e aí eu acho que eles quiseram, uma autorreverência, né, à própria cultura japonesa e as obras japonesas, né, que tratam esse universo samurais, como também é uma referência à própria essência de Star Wars, assim. Então eu compreendo que, eu não sei exatamente como é que foi o processo de criação deles, mas entendendo que cada um criou um episódio de forma diferente, eu acho que todos eles chegaram no mesmo pensamento, assim, de, porra,
Star Wars é duelo, é samurai, é honra, né? É a luta entre o bem e o mal. Vamos fazer essa história aqui, vai ser um duelo, né? Sim. E aí eles foram mudando elementos, adaptando até a própria característica mesmo de desenho e tal que cada estúdio tem. Mas eu acho que foi mais ou menos por aí, assim, não sei, né? É praticamente, vamos homenagear Star Wars de um jeito japonês, com a Isso. arte japonesa. Isso, e aí tem isso. coisas mais clássicas, tem coisas mais modernas, mas sim, é japonês fazendo Star Wars. E não poderia ser mais japonês do que foi. Inclusive, acho que na série toda a gente vê um pouco da representação, acho que da maioria dos estilos de desenho, né, dos animes. Acho que a maioria dos grandes animes, acho que tá representado nas artes aí dos episódios de The Duel. Não digo nem pelos próprios estúdios, que são estúdios grandes lá no Japão, mas com uma arte mesmo estilo, né? Tem um pouco mais cartunesco, tem um cel shading um pouco mais sério, tem aquele mais sóbrio, tem um mais louco. Enfim, tem várias versões ali que eu acho que representa bem a parte do anime em si. É isso, e novamente, como eu falei, né? Eu achei repetitiva essa brincadeira só, mas eu adorei. Tá certo? Eu adorei. É só porque é o tema principal, continuou focado nisso. Aí pra mim, ficou um pouco... Porque era sempre ouvindo a mesma coisa nesse ponto de vista, mas isso não deixou a série ficar ruim, não. Inclusive, quando a gente falar daqui a pouquinho de passo a passo, eu vou mostrar aí os pontos positivos que eu curti pra caramba de cada um. Velho, pensando aqui assim, né, velho? Sabe que eu acho que seria muito, muito massa, assim, se eles fizessem, né? O Star Wars é um fenômeno global, né? Você tem absolutamente fãs em todo o mundo, né? E também a gente tem muita gente ao redor do mundo aí que trabalha com animação, né? E que é artista de animação e de quadrinhos e de anime, e enfim, de animação no geral. Você tem artistas de diversas nacionalidades aí que são reconhecidos, né? Conhecidos, trabalham em grandes estúdios, enfim. E aí, porra, se você fizesse, né? Você desse essa mesma liberdade, só que você fizesse por país, assim, sabe? Convidasse artistas de vários países, roteiristas e pessoas que trabalham também com a própria animação. E aí, ó, vocês têm liberdade total aí, dê a sua cara aí pra Star Wars dentro da sua visão, né? Eu acho que poderia sair muita coisa interessante, assim, tá ligado? Também. Cada cultura, né, e cada artista, ele ia analisar Star Wars de uma forma diferente, né? Talvez se misturasse com a própria cultura também, ia ficar bem interessante. Mas eu acho que desde o que aconteceu com o episódio 7, 8 e 9, que eu acho que Star Wars não tá mais fazendo algo tão solto. É por isso que eu até falei no começo que eu não acho que foi tão independente assim, eu acho que teve mais uma direção. Lógico que eles tiveram independência pra criar, acho que na parte artística, mas que no foco de história, que a gente vê tanto essa repetitivo, que eu acho que foi uma das possibilidades que foram entregues pro estúdio, sabe, pros estúdios de trabalhar nesse campo, sabe, faça episódios nesse campo, e eles escolheram provavelmente esse melhor direcionamento, porque a gente tá vendo que a Kathleen Kennedy, lá dentro da Lucasfilms, é uma pessoa que tem um direcionamento incrível, porque ela tá por trás dos Indiana Jones, que são... Acho que é uma das maiores pérolas do cinema mundial, fora do... Não é nem nerd, do cinema mundial, ponto. Não é nem cultura nerd, cultura pop, do cinema mundial como um todo. E só que agora em Star Wars ela acabou tendo uma direção um pouco errada nessa questão de dar um pouco de liberdade dos diretores, né? Então ficou aquela bagunça que a gente viu nos cinemas. Já houve, por causa disso, um direcionamento diferente, uma proposta diferente, que foi o que surgiu. Mas isso é um furo de reportagem aqui. O que tu tá querendo dizer é que teve um dedo de J.J. Abrams nesses episódios. Não. Pelo contrário, por causa da doideira que ele fez nos filmes. Tá bem longe, né? A Disney Star Wars tá com um posicionamento de ficar muito mais controlado em cima das suas obras. É por isso que eu acho que talvez essa deles sempre se repetirem em alguns pontos da alma de Star Wars como um todo, talvez não fugir tanto assim, seja justamente por causa desse medo que eles têm de direcionamento totalmente diferente e fugir como fugiu os episódios 7, 8 e 9. Mesmo sendo uma questão curta, né, talvez seja uma produção um pouco mais barata, que não envolva uma concentração, um direcionamento, um só trabalho... Só não ter que pagar ator já é bem mais barato, velho. Exato. Então acho que possa sim ter sido um pouco mais de liberdade, mas eu ainda acho que teve sim um briefing grande aí nos episódios, que talvez seja isso uma das escolhas de não ter fugido tanto do bem contra o mal, como é?
A musiquinha do O bem contra o mal, a força temporal, azul, amarelo, mundo é muito belo. He-Man, antigão. Saudades, saudades. O bem vence o mal, espanto temporal, o azul, o amarelo, tudo é muito belo. Mas que não fugiu muito disso por causa desse briefing, talvez, desse controle que teve da Lucasfilmes, de Star Wars, né, pela Disney. Mas eu acho que teve sim. Eu acho que, assim, com certeza os projetos depois lá da trilogia, eles estão meio que sendo produzidos a vista curta, né? Rédea curta. A expressão? Rédea curta. Vista grossa e rédea curta. Eu misturei tudo. Fiz uma fusão aqui. Mas assim, eu entendo o que o Rudá tá falando. A gente no Visions recebeu a visão das animações japonesas do universo Star Wars. Sim, já é uma visão bem diferente. Sim, cara. Inclusive, velho, toda vez que eles falam lá nos episódios que estão na orla exterior e tal, que são a parte meio que periférica ali da galáxia, né, e do universo deles, eu fiquei me imaginando, cara, eles estão na parte oriental dessa orla exterior, porque é muito legal ver a cultura japonesa sendo traduzida pro visual de Star Wars, porque George Lucas já fazia isso desde sempre, assim, quando ele botava a galera de Tatooine com aqueles não sei o nome exato das roupas, mas aqueles roupões, assim, sabe, referenciando as coisas mais árabes. Você tinha os povos da areia representando mais a galera meio que rebelde árabe mesmo, coisa que você vê de Talibã, dessas coisas. Você tem o próprio Império, que é uma puta referência ao nazismo mesmo, sabe? O jeito que eles se vestem, o jeito que eles comandam as coisas, bem referenciada. E assim, claro, a gente já teve em outros personagens ali do próprio Rogue One, que tem aquele cara, o cego, né, que ele é oriental, e talvez ele seja um personagem dessa orla exterior que a gente viu, cara, em Star Wars Visions, porque é muito legal como eles traduziram o visual e a cultura japonesa pro universo de Star Wars, coisa que, assim, até então a gente nunca viu com força. E aí eu entendo quando a gente pensa assim, pô, poderiam ter produções de outros países e tal. Eu sou super a favor dessa ideia, gostaria que acontecesse sim, mas a gente tem produções aí de animação Star Wars bem americanizadas mesmo, que é o Clone Wars, que é o Rebels, que é até esse novo que estreou agora, o Bad Batch, né? Que eu nem vi ainda o Bad Batch. Sim. Que ele é meio que a mesma pegada assim do Clone Wars e tal, que já é essa coisa mais americanizada mesmo, mais ocidental. Então, ver uma série com uma expressão artística apenas oriental foi bem legal, cara. Foi bem legal. Eu sinceramente espero que no futuro eles ampliem isso, deem na mão, sei lá, uma segunda temporada. Vision seja a divisão oriental da coisa e que eles lancem outro selo com sei lá, de filmes mesmo animados de Star Wars, sabe? E aí pode ser o filme alemão de Star Wars, não precisa ser curta, pode ser um longa de animação que ele se feche nele mesmo. E aí a gente pode ter um longa alemão, um longa francês, um longa italiano, sabe, do Star Wars, sei lá, até brasileiro mesmo, vamos ser otimistas aqui. Ou que um brasileiro esteja no comando de alguma dessas obras, assim, não custa nada sonhar. E sou a favor sim. Mas eu acho que pro Visions ele trouxe algo que a gente nunca tinha visto com força, que é essa parte mais japonesa, né? Mais oriental da coisa. Porque tem outras referências sem ser só o Japão, né? E eu sei que toda a parte do Jedi já é uma puta referência, mas assim, de visual, de ambientação. Pô, tem um episódio ali que a gente vai falar dele mais daqui a pouco, que, cara, parece que a gente tá vendo um filme de animação dos anos 80, assim, começo dos anos 90, dos grandes estúdios de animação japonesa, sabe? Então, eu acho que faltava isso ainda, e que com essa liberdade que a Disney, apesar de estar com rédea curta, a Lucasfilmes nunca ia fazer isso, cara, sozinha. E sim, a Disney proporcionou isso, proporcionou o Mandaloriano e tudo mais. Então, depois da tragédia aí dos três últimos filmes, a gente tá vendo agora só a nata boa do Star Wars. Então, está valendo a pena ser um fã de Star Wars nos últimos, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos aí.
Vamos pro bloco de spoiler, porque a gente vai falando aí de episódio por episódio. Acho que vai ser legal, né? Simbora. Que não é um bloco de spoilers, né? Vai ser um episódio diferenciado aqui, pessoal. A gente vai falar de episódio por episódio, já que são curtas, a gente vai falar de cada um específico aqui, com spoilers, né? Então, assim, mesmo sendo curtas, você pode parar literalmente 10, 15 minutinhos ali pra assistir os episódios. Vai ter spoilers, então se preparem. Beleza, então é isso aí. Escutaram aí o rapaz, pronto, vai ter spoiler. Então quem ainda não assistiu, corre lá pra assistir. Beleza? E volta bem rapidinho, pô. É cada episódio menorzinho, pequenininho assim, bem rapidinho mesmo. Vocês assistem e voltam. Beleza? Vamos lá. Vamos começar pelo episódio número 1, tá? Vamos começar do começo. O episódio número 1 aí é o duelo, né? Qual é o estúdio do duelo, vocês sabem? É o Kamikaze Douga. Eu acho que é assim que fala, cara. Sim. E ele é mais conhecido por recentemente fazer a animação do Batman Ninja e também das aberturas do já citado aqui nesse podcast, o JoJo Bizarre Adventures. O estúdio é responsável aí por fazer as aberturas das 3 primeiras partes. E também o estúdio é conhecido por vários clipes, vários conteúdos de videogame, assim, cutscenes de videogame. E ele mescla muito a arte clássica 2D com 3D, né? Então é uma característica desse estúdio. Kamikaze Douga. Isso. E é um episódio clássico, né? É um clássico aí de samurai. Você tem aí um personagem que seria um Ronin, né? E que tá num vilarejo. É um episódio bem minimalista, né? Porque a história não é muito complexa, né? A gente tem esse samurai errante que chega num vilarejo que é abordado aí por um Asif, né? E aí você tem o duelo entre esses dois, né? Ele resolve salvar esse vilarejo. E aí você tem o duelo entre esses dois e é basicamente essa história desse episódio. E é bem legal, viu? Eu confesso que é muito bacana, né? Inclusive tem uma arte bem peculiar, assim. O que é que vocês acharam do duelo? Sim, é incrível essa arte que eles têm como um rascunho, né? O cel shading muitas vezes no anime ele é visto com... talvez com maus olhos. E ele é muito bem colocado nesses pontos, como o próprio estúdio faz, né? Como o Guilherme citou. Foi o filme do Batman Ninja, que era uma coisa mais à parte. As aberturas de Jojo, que é legal, é divertido. Mas o anime em si, acho que teve o anime do Berserk, que teve essa estrutura, né? De cel shading, que o pessoal não gostou nem um pouco. É terrível, velho. Guilherme pode falar com mais propriedade aí de Berserk que eu. É o dilema, cara, porque um dos artistas mais incríveis, que é o Miura, que Deus o tenha aí, ele tinha uma das artes mais fantásticas da história dos mangás japoneses, e ele teve uma representação aí em 2016, 2017 de um dos piores animes já feitos na história, cara, beirando assim a animação do South Park. Com todo respeito a South Park, tá? É, porque South Park é o estilo, né? Ele tem esse estilo mal feitinho mesmo. No caso esse do Berserk não foi a intenção. Horrível, terrível. É horrível isso. Horroroso. Um espanto. Me faz mal. Mas ele conseguiu aqui fazer esse episódio de forma incrível, justamente por brincar de forma certa com 3D, usar as ferramentas que ele tem e aplicar esse tom de rascunho que deu, né? Acho que como a gente já falou até de citação no próprio espírito de Star Wars, tal Akira Kurosawa. E esse é o episódio, é 100% Akira Kurosawa, né? Totalmente, cara. Totalmente, película, velho. tudo. Inclusive até acho que a própria situação, porque você vê ali no começo da história, o samurai errante, né, ali o caso que é o primeiro, ele tem já uma temática fantástica, porque a gente vê em Star Wars todas as obras de Star Wars, talvez tenha algum livro ou quadrinho que tem milhares de coisas no universo expandido que hoje em dia a maioria já não está sendo mais considerada, né, por causa da Disney, mas deve ter em algum lugar. Mas é muito difícil você ver o oposto, porque é muito comum a gente achar Siths que caçam Jedis. Agora é o contrário, é um cara do bem, não é um Jedi em si, né? Mas é um cara do bem caçando Sith. Então é algo que primeiro ele já introduz no final, né? No final ele dá essa introdução no personagem, mas já traz esse conceito que é totalmente diferente de tudo que a gente já viu em Star Wars, principalmente dos materiais principais. E que a gente sempre teve o oposto, mas o bem caçando o mal ali é algo totalmente diferente, que a gente não costuma ver. E também você tem a característica, né, da origem de Star Wars, de Kurosawa, tanto que a própria situação que acontece no episódio, no curta,
é a própria situação que tem nos Sete Samurais, né? Que é o cerco, os bandidos indo invadir, eles fazendo o cerco. Ou seja, a gente já tem, o curta começa, a gente já sabendo a história prévia. Só é você assistir os Sete Samurais que você já sabe o que é que aconteceu até chegar aquele momento. Então achei muito a diferença incrível, é que é só um incrível. samurai que dá conta do recado. Exato, a diferença é isso, é só um. É meio que ali os bandidos fazem. Mas é só um, exatamente. É só um que. Só ele já basta. Só ele já basta. Ele e o R2 e o D2 dele genérico lá. O robôzinho que eu não vou saber qual é a marca daquele robô, o código daquele robô, mas é um R2D2. Que temos vários aí durante as séries dos curtos, mas realmente achei ele muito, muito, muito incrível. Pois é, cara, eu gostei também. Eu acho que é um belo pé na porta pra mostrar que, pessoal, é o Japão fazendo algo de Star Wars. E nada mais clássico japonês do que Akira Kurosawa e os outros diretores daquela época também. Vamos dar o crédito pra eles também, né? Não vou saber o nome da galera toda, mas é a turminha lá que fazia cinema nos anos 50, 60 aí, no Japão. E diferente de todas as outras obras que a gente vai ver aqui, que trouxeram o Japão pro universo Star Wars, esse é o universo de Star Wars trazido pro Japão, né? Literalmente é o Japão mesmo que a gente conhece, da época lá Sengoku e tudo mais. Que, diga-se de passagem, né, essa era uma das épocas mais complicadas do Japão, porque... Sim. Porque você não tinha o principal herói, né? Sabia. Nossa, sabia. Dos japoneses, né? Essa época Sengoku devia ser foda mesmo. Eu pensando que não, era complicado, os lords batalhando, né? Aquela, entre aspas, muitas aspas, o feudalismo, muitas aspas, que não é o feudalismo, mas pro ocidente se compara bastante, mas é o mesmo espírito, mas é o Sengoku, sim, é o Sengoku. É o período que... É difícil mesmo, é difícil. É o período e antes que eu diga. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Mas eu gostei, cara, eu gostei pra caramba desse episódio. Eu acho que ele tá um pouco mais avulso dentro da lista, porque ele é muito mesmo essa coisa da homenagem, né? Só que no caso aqui eu acho que ele tá homenageando o próprio Japão e colocando elementos do Star Wars dentro do Japão e não o contrário. Não elementos do Japão dentro de Star Wars, né? O que já é por si só é uma premissa bem interessante e diferente. E quanto mais diferente, eu acho que mais legal também, né? E eu gosto, cara, eu gosto bastante. E é legal que, assim, a gente tem referências os ataques dos bandidos, ao próprio Sete Samurais, né? Que a gente citou aqui. Que, inclusive, temos podcast, nosso quadro aqui, o Caranguejo Atômico Classics. Temos um episódio sobre os Sete Samurais. Escutem lá depois desse. E também ele faz referência a outras coisas, né? Ele faz referência ao ataque mongol, ao Japão. Ele deixa aberto assim. Eu fiquei na dúvida se o Ronin ele realmente era, sei lá, um cara normal que caçava Siths, ou era um Sith renegado, porque ele usa o sabre vermelho também, né? A espada vermelha lá no caso. Eu até achei curioso porque deixa a margem de interpretação que seria um Sith caçando Sith, sabe? Um Sith renegado caçando outros Siths, o que seria interessante ter essa visão aí, diferenciada nesse mundo aí feudal, entre aspas, do Japão. Então é um episódio que ele é baseado somente ali nas referências, no combate, que é bem legal, e nessa margem de pô, o cara tá caçando e tal. Que legal essa história, né? Então, gosto muito, cara, mas não é meu favorito não, mas eu gosto bastante de O Duelo. Gostei bastante do episódio e eu não sei, tem um quê assim, naturalmente tem muito, né, de Kurosawa e tal, até estilisticamente ali, o que é que como eles reproduziram o episódio, né, as animações e tal, ficou muito, muito, muito aqueles filmes antigos mesmo, né? Sim. Antigos. Mas tem um quê também, eu acho que por causa da presença do robozinho lá, que ele meio que emula, e essa figura, né, do Ronin errante e tal, emula um pouco ali o Lone Wolf Cub, né, o Lobo Solitário, e o filhote, né, não sei como é a tradução em português aqui, mas eu acho que é o Lobo Solitário e o filhote, que é um dos meus mangás prediletos, assim, né, que é do Kazuo Koike e do Gozeki Kojima. É muito legal, tá ligado? E aí ele parece muito, assim, o personagem parece demais com o personagem do Lobo Solitário, né? É bem, bem legal. O próximo episódio que eu queria falar, né, é justamente o segundo episódio aí,
que é a balada de Tatooine, né, velho? Que é do Estúdio Colorido. O Estúdio Colorido fez mais o que aí, Gui? É engraçado porque o Estúdio Colorido, ele é um estúdio um pouco mais recente e ele tem algumas animações aí, tem um portfólio bacana, mas não é tão conhecido por grande público assim, que não é fuçador de anime, né, velho? Eu separei aqui 2 produções que eu acho que a galera pode conhecer um pouco mais, que uma é a adaptação para anime do mangá Burn the Witch. Confesso que eu não assisti, nem li, nem nada, mas tava lá como um dos mais indicados de popularidade. E ele também trabalhou em algumas animações mais recentes de Pokémon, cara. Mais recentemente um Pokétoon. Não sei se são curtas nem nada, mas são animações sem tanta continuidade de contos, assim, de vários Pokémon, sabe? Sem o Ash, sem grandes treinadores. Coisa parecida que era aquelas animações que viam antes dos filmes, dos primeiros filmes de Pokémon, né? Tinha umas animaçõezinhas mais divertidas ali antes dos grandes filmes. Então o Estúdio Colorido aí trouxe ao mundo também essas animações de Pokémon mais recentes. Muito legal. E aí, vocês acharam o que, velho, desse episódio, hein? Eu acho que o estúdio ele fez jus ao seu nome, porque ele deu uma visão colorida, uma visão leve, algumas coisas de Star Wars, principalmente com a execução do Jabba. Ele traz 2 personagens que são canônicos, incríveis de Star Wars, datando ele, botando ele ali mais ou menos no episódio 4, talvez um pouco antes, né, de Star Wars. E entre o 4 e o 3, pelo menos. E só que é uma coisa muito séria, né? Que você ser perseguido pelo Jabba, você tá com o Boba Fett atrás de você, perseguindo sua cabeça, mas ele consegue fazer isso de um jeito tão legal, no estilo anime mesmo, sabe? É mais infantil, com uma pegada mais leve. E por mais que de história ele seja bem ok, eu achei a diversão, o ponto de vista diferente que ele trouxe, eu gostei, sabe? Eu gostei. Eu achei divertidinho. Realmente, ele não tem muito de Star Wars. Mas a proposta que ele colocou ali, eu curti pra caramba. E eu acho que de todos, acho que ele é o que mais foge, né? Justamente disso que eu falei, que eu achei um pouco mais cansativo e algumas coisas. De padrão, justamente, de ser uma história simplesmente um grupo que tá tentando fugir de um caçador de recompensas. É isso. Que por acaso é o Boba Fett. Exato. Sim. Inclusive é o único episódio desses 9 que tem personagens conhecidos da saga, né? Tem lá feito o Paulinho falou, o Boba, tem o Jabba e aquele ajudante lá do Jabba que eu me esqueci o nome dele agora. Eu não sei, velho, eu reconheço, é um choque assim pra quem tá assistindo, que assiste algo um pouco mais sisudo, né? Mais 3D ali, vindo do duelo e cai nessa outra típica animação japonesa que é a arte mais chibi, né? Essa arte mais beirando o cartunesco das animações japonesas, que tem diversos animes que tem essa arte. Inclusive, em vários momentos, me pareceu a arte do Gurren Lagann, do Tengetoppa Gurren Lagann, esse episódio. O que é curioso, porque não é o estúdio que faz Gurren Lagann que fez essa animação, mas eles beberam muito. Não sei se tinha alguém da produção, algum diretor de arte e tal, que esteja envolvido. Os olhos caídos são bem característicos, né? Tudo, cara. Você pegar qualquer personagem de Gurren Lagann e botar em paralelo com esse, parece uma animação da Gainax, assim, do final da Gainax, né? Que deu origem a Evangelion, a Gurren Lagann, entre outros, né? Mas, cara, de todos esses, realmente ele foge dessa coisa do bem e do mal. O protagonista, né, que é o vocalista dessa banda, é um padawan refugiado aí, que ele se junta pra formar uma banda junto também com o cara que tá fugindo do Jabba, né? O baixista é o cara que tá fugindo da perseguição do Boba Fett e tudo. E eles são perseguidos, capturados e tem que fazer um grande show pra tentar convencer o Jabba a deixar eles tocarem mais um dia, sobreviverem basicamente, né? Só que isso tudo muito animadinho, muito colorido e realmente foge dessa perspectiva bem contra o mal que as outras animações acabam assumindo, né? Até o próprio duelo, que tem essa coisa um pouco mais sisuda, você não sabe realmente o caráter do Ronin, você acaba deduzindo que ele é do bem porque ele salvou aquela vila, né? Então, nesse da balada de Tatooine, eu acho que ele tenta ser mais alegre mesmo, ser essa coisa meio de abertura de anime, juntamente com algumas homenagens, né? Homenagem ao Jabba, homenagem ao próprio Tatooine, homenagem ao episódio 1 ali com a pista de pods, então entra nessa característica que eu falei, que é mais uma homenagem do que uma pequena história de Star Wars, sabe? É mais uma homenagem, assim. Digamos que foi o episódio que eu menos tive... afeição.
Não é Podemos refeição, dizer? não. Mas foi o que menos me prendeu, assim. Em algumas vezes eu tive dificuldade mesmo de concentrar no episódio. E eu gosto do estilo, né, do desenho. E principalmente das cores, né? Pra menos Sim. estúdio colorido. Eu gostei bastante, mas confesso a você que foi o episódio que menos me conseguiu prender minha atenção, sabe, cara? Então, enfim, eu não curti tanto não, mas eu achei legal, né, você fazer essa revisita, né, a terra natal ali do Luke Skywalker e trazer personagens também, né, que são canônicos, mas Sim. ao mesmo tempo não é uma história talvez seja a que mais foge da curva, né, fora da curva, assim, de todas, porque ela não se trata nessa coisa do duelo, né, do combate, tem muito menos isso, né. Sim. A gente tem mais um episódio aqui, que é o terceiro episódio, né? Que é os Gêmeos. Que esse talvez seja o episódio que tem uma ligação mais direta, né? Com O canon, cânone mesmo, Exato, né? Com o exato. canon aí de Star Wars, né? O estúdio responsável aí pelo esse terceiro episódio é o Trigger, né? Que Sim. é um estúdio, eu acho que ele tem uns 2 episódios, né? Nessa série, né? Sim, ele junto com Science Saru, que é outro estúdio que a gente vai falar também, tem 2 episódios nessa lista. E o Trigger, cara, é curioso porque a gente citou a Gainax. Ele foi um estúdio que foi criado pela galera que saiu da Gainax, que a Gainax estava com altos problemas, acabou fechando depois. Ele deu origem a vários sucessos assim, meio com o DNA que a Gainax deixou, né? O Trigger é responsável aí por Little Witch Academia, que é um grande sucesso aí da Netflix, trazido aqui pro ocidente da Netflix, que nasceu como ovas e episódios de filmes, né? Episódios isolados, e aí ganhou série mesmo, de uma bruxinha e tudo. É bem legalzinho, cara, é bem fofinho. E também o polêmico Kill la Kill, velho, que é considerado aí, junto com Gurren Lagann e Evangelion, meio que a tríade da Gainax / Trigger, né? Dos grandes sucessos aí. É bem polêmico porque tem muita nudez e tudo mais, muitos combates. É muito... O DNA desse episódio agora, os Gêmeos, é muito DNA do que a gente viu em Kill la Kill, né? O Trigger tem esse meio DNA de colorido, com grandes cenas de luta, grandiosas até demais, assim. Chegam a ser não críveis, mas é a DNA do estúdio, cara. É a DNA dele. Eu arrisco a dizer, né, que esse talvez seja o episódio mais anime, assim, que a gente tá acostumado, assim, aquela coisa meio Yu Hakusho e tal, o Dragon Ball, né, você tem ali o combate que desafia as leis da gravidade, a galera respirando, né, no espaço, sem capacete, sem porra nenhuma. Ali é a lei da biologia, no caso aí. Exatamente, mas aí você tem também uma batalha, né, grandiosa, assim, entre os irmãos. Afinal, ele traz um elemento novo, né? Conhecemos o sabre de luz, agora é o chicote de luz. Que já tem, provavelmente, acho que tem algum jogo ou foi alguma animação que eu não lembro que tem, mas assim, não foi usado nem perto do que foi usado aqui. Sim. Que basicamente o episódio é como se a gente tivesse aí a Princesa Leia e o Luke, né? Sim, cara. Isso. Eles tivessem aí cedido, né, ao lado sombrio da força, e quando um deles resolve mudar de ares, mudar de dogma, e aí você tem um conflito entre os dois irmãos, né? Enfim, eu gostei bastante, foi um dos episódios que mais me animou, né? Ele tem essa coisa de Star Wars bem presente e ao mesmo tempo também muito presente os animes clássicos que a gente costuma ver, aquelas batalhas clássicas, né? Duelos clássicos aí de animes e tudo mais. Eu confesso pra vocês que eu gostei bastante, velho. Agora você falou aí do chicote, né? Dentro nessa esteira aí de inovações, né? Armamentistas aí. A gente pode, quem sabe no futuro aí, fazer, sei lá, uma Havaiana, né? De laser, uma coisa assim também, né? Homenageando as mães aí. Pois é, a gente tem a Havaiana clássica, tem a Havaiana de pau e agora é a Havaiana lightsaber. De laser. A Havaiana de laser. Ah, moleque! Tá da bunda do espirraia. Nem pode agora, velho, que é uma puta de um crime. Todas as mães seriam Sith. Exatamente. Com certeza, a Havaiana seria vermelha.
Brilhante assim, né, velho? Brilhante, tipo um tênis do Seninha, assim, brilhando. Já imaginou uma havaianada dessa nas costas, cara? Vixe Maria, não quero nem imaginar. Também concordo que talvez de todos esses aqui, esse seja com mais DNA shonen, né? Que é esses animes mais conhecidos do público, que é de batalha, Dragon Ball, One Piece, Naruto e tal. E ele é um episódio curioso porque ele traz uma mescla da homenagem, toda essa homenagem aí que o Rudá falou do Luke e da Leia mesmo, a questão dos gêmeos, de um ceder ao lado, só que o Luke e a Leia acabaram não cedendo, mas é sempre a história da tentação, né? Tanto o Luke quanto o Anakin é aquela tentação pro lado negro. Um caiu e o outro não. E ao mesmo tempo que essa homenagem dos irmãos é um grande what if, né? E se Luke e Leia fossem do mal? E ao mesmo tempo não é, porque pelo próprio site da Disney, esse curta, ele se passa depois do Ascensão Skywalker, onde o Palpatine foi derrotado, e aí o resquício ali da Primeira Ordem, né, do Império, teria feito crianças ali em laboratório e tudo mais, a partir do lado sombrio da Força, e acabou tendo os dois protagonistas dessa animação, que um cedeu totalmente e o outro ali tem meio que uma redenção, inclusive com uma roupinha parecida com o do Luke, parecida com o do Han Solo também. Lembra muito do Han Solo, com a jaquetinha com Sim. a camisa branca por baixo. Totalmente. Então, ao mesmo tempo que a gente pode colocar que seria uma ideia legal, tomando o resquício do Império, a gente vai ver isso em outra animação também, essa coisa do... O que foi deixado pra trás, um grupo chegou e pegou, mas também é uma grande homenagem, né, a essa questão dos gêmeos e a relação deles, da força entre eles, né, foi bem legal. Eu gostei muito desse episódio também, e me lembra muita coisa do Trigger que eu assisti lá com Kill la Kill e tudo mais. Sim, tanto que o conceito, né, dele se passar depois do Ascensão Skywalker, depois da derrotada de Palpatine, porque a gente viu, né, que tiveram milhares de naves ali, cada nave com potencial de ser uma Estrela da Morte, naquele filme que Sim. não deveria ter existido, naquela trilogia que não deveria ter existido, mas ele trouxe esse conceito, né, de novo, né, um Star Destroyer, nesse caso não tão gigantesco quanto aquele que foi apresentado no episódio 9, mas dois fundidos, né, como se fossem um só, e essa arma no meio, toda essa brincadeira, né, dos gêmeos, cada um controla uma parte e os dois têm que ser usados ao mesmo tempo para ativar a arma. É uma brincadeira que traz um pouco, né, desses dois lados da força de Star Wars que sempre tem, e mostrando também logo no começo do episódio que você vê que eles foram criados, né, por laboratório, literalmente. Eles lá, os bebês, os fetos, né, no tanque sendo criados, que no começo mostra ali rapidinho. Talvez um pouco dessa tecnologia que é apresentada na última trilogia, que não deveria ter existido. E que eu vou que deveria ter existido, só deveria ter sido feito de maneira correta, né? Deveria. A gente tem que ter continuação de Star Wars, por conta do mercado. Mas assim, poderia ter sido feito de outro jeito? Poderia. Exato. Mas o que eu mais gostei aqui é justamente porque esse personagem, ele mistura um pouco, né, de tudo que a gente viu. Tem a brincadeira do Luke e Leia, né, que são dois irmãos fortes na força. E a referência a Han Solo, ao rebelde, que tem até a roupa, lembra bastante. Ou até o próprio Finn, né? Até o próprio Finn, que é um cara que é dentro do Império, mas que desertou. Meio que sem saber um lado. Porque no final do episódio mostra que ele não tá aí pros Jedi. Tanto que ela toca que você vai se juntar aos Jedi, aos rebeldes. E ele diz que não tem nada a ver. Eu só acho que o que a gente tá fazendo é errado. E sabe, foge com a fonte de poder ali, que é um Kyber Crystal do canhão. E acho que eu achei bem interessante, assim, a brincadeira. Fora as referências, né, brincadeiras de Darth Vader, sempre tem que ter, né? Armadura com capa, capacete preto. Sempre vai ter essa brincadeirinha. E eu acho que ele trouxe um pouco de cada, né, das referências de Star Wars. E até uma brincadeira, né, trazendo um pouco juntando com o estúdio colorido, de trazer um pouco fora desse bem contra o mal. Aqui é simplesmente o cara é do lado mal, só que ele achou errado. Tipo, cara, eu vou sair. Lógico que talvez no futuro, se essa história continuasse, ele iria talvez ser simpático aos rebeldes ou aos Jedi, mas isso a gente nunca vai saber. O ponto que ele colocou nesse momento é que ele quer uma paz. Ele não quer guerra nem nada, mas ele tá do lado dele. Ele não se aliou a nada, ele quer sozinho, só não acredita naquilo que foi imposto lá pelo resquício do Império, ou o resquício da Nova Ordem, no caso, né, já que se passa depois ali da última trilogia. E ele tá ali tanto fora do Império quanto fora dos rebeldes da Nova Ordem do Jedi. Então eu gostei muito
dessa brincadeira que ele faz ao mesmo tempo de referência, fugir um pouco da estrutura que vai ter bem mais presente nos outros episódios. Sim, maravilha. Sim, cara, um grande ódio, velho, é muita coisa. Tem até coisa de premonição da força. Os 2 sóis e Tatooine no final. Os 2 sóis, cara, eu ia falar isso, velho. Que cena bonita, velho. Que cena. Só faltou tocar Sunset Binary ali, que aí ia dar feelings total, velho. Quase também igual a Rey Skywalker, né? No final, ele, no caso, ele do lado de uma... Assim, primeiro que já não sei o porquê tinha um X-Wing dentro de um Destroyer, né? Do Império, mas pode ser que ele tenha sendo uma nave que sobrou. Mas é aquela brincadeira... que foi capturada. Mas tipo, é aquela brincadeira pra dizer que ele não é do mal. A nave dele é um X-Wing, então, sabe, aquela... É um signo, né? Mais um signo. E no final, ele do lado de um X-Wing, olhando o pôr do sol, lembra muito a Rey do lado do AT-AT destruído, né? Também comendo ao lado do sol, com o BB-8 também. Realmente ele traz um pouquinho tanto do clássico quanto do novo. Realmente eu achei legal. A gente vai pro 4º episódio agora, que é o episódio da noiva, né, cara? Noiva Aldeã, cara. A noiva Aldeã, que exatamente. episódio. Totalmente fora do que eu esperava, velho. Muito lindo, velho. Muito lindo. E é o episódio mais contemplativo, né, eu acho, dessa série aí, Visions. Até tem uma narrativa meio melancólica também, em certos aspectos, né? Tem ali referências ao budismo, né? Tem questões filosóficas ali que são colocadas, e é um dos episódios assim que também é um pouco fora da curva nesse sentido, porque ele não é frenético, ele não tá... A gente assiste os Gêmeos, né, pelo menos quem assistiu na ordem, assiste os Gêmeos, que você tem aquela ação frenética, frenesi total, e aí você tem a noiva Aldeã, que justamente dá uma desacelerada bem brusca, né? Sim. Mas é, de fato, um dos episódios mais bonitos aí dessa série. Vocês concordam? Sim, eu acho que esse se encaixa naquele de... Será que esse valeria uma continuação? Acho que não, mas penso que sim. Vou aproveitar pra... Gui, manda o resumo aí do episódio, que eu não falei, mas pra galera se situar. O episódio, ele foca em rituais da força, cara. É justamente nisso que ele se diferencia um pouco, assim. Lógico que tem as referências. Ele se trata de um casamento que vai acontecer de 2 personagens desse planeta da Orla Exterior, que a gente falou, que eu brinquei dizendo que é a Orla Oriental do mundo de Star Wars, né, no universo. E ele tem toda essa coisa meio contemplativa, beirando até o Ghibli, assim, em alguns momentos, sabe? De Princesa Mononoke e tudo mais, assim. Da relação daqueles personagens com a força e como eles interpretam a força naquele mundo. Tem até uma coisa legal que são os ecos da força. Eles conseguem ver coisas que aconteceram naquela região que se passa o curta. E é algo que foi mais recente trazido no próprio Fallen Order, que é o jogo lá do Star Wars, da Respawn, que tem essa coisa de você ver o passado através dos ecos da força, né? De pegadas da força, digamos assim. E eles estão casando ali meio que apressadamente, digamos assim, mesmo sendo um episódio super bucólico, um episódio melancólico, devagar, de uma narrativa devagar. E que bom que ele foi dessa forma, porque tem a ameaça de um grupo do mal ali que roubou os restos dos droids dos separatistas, cara. O que eu fiquei de cara, velho, de cara, por eles estarem usando os separatistas e colocando os prequels em pauta, né? Porque o que a gente viu até agora foi da primeira trilogia e das continuações, e não dos prequels. E esse episódio ele fala sobre os prequels, o que é muito legal e eu gosto bastante. Era pra ser um resumo, mas eu tô dando minha opinião já, né? E nesse local também tem uma Padawan que perdeu seu mestre justamente nas guerras clônicas, e ela tá meio que vendo os outros pontos de vista da força a partir da cultura desse povo, né? E você tem essa relação da força com a natureza, e como a Padawan meio que se aceita, se reinventa através de como essa população via a força, né, ao redor dela e tudo mais. É bem legal. É uma produção do estúdio, não sei se estou falando certo, mas Kinema Citrus, não sei se é Cinema Citrus, mas tem um K no começo, e é um estúdio que nos trouxe mais recentemente aí o The Rising of the Shield Hero, que é um anime que eu não vi, mas é um anime bem popular, baseado em RPG e tudo mais. Mas para trás um pouco, o Dot Hack Quantum, cara, que é uma das animações, se eu não me engano, um dos 3 animes do Dot Hack, que é uma série de animes bem legais, baseada ali em MMORPG, que tem jogos de Play 2 que inclusive é meu RPG favorito, é o Hack GU. Cara, esse episódio ele é muito, muito bom, porque ele brinca até um pouco com
que a gente vê no episódio, no protagonista lá de Rogue One, do lado do Donnie Yen, né? Basicamente aquilo, eu sou um com a força e a força está comigo, sabe? I'm one with the force and the force with me. Porque brincam de pessoas que não são Jedi, mas estão sensíveis na força e utilizam a força como uma força da natureza, literalmente, né? O planeta mostra que os habitantes, né, vivem em harmonia com a natureza, e isso é que traz meio que uma visão diferente da força, né? E sem falar de toda a estrutura, né, do episódio, como o Guilherme falou, que é bem bucólica, bem lenta. Você não sabe direito o que é que essa personagem, o que é que essa Jedi, porque ela tá fazendo ali com um mestre que não é treinado na força, mas não sei se é um guia dela, um ajudante, mas ali tá com uma força de sabedoria, né, pra ela. Você também não entende muito o que essa personagem tá, porque ela tá mascarada. A gente sempre vê que os mascarados são sempre os vilões. Pô, por que ela tá mascarada? Tá certo que traz um pouco da referência dos samurais, né? Mas meio que ela tá ali se resguardando, não querendo revelar que ela é uma poderosa na força e tal. E aquele mestre introduz ela talvez pra trazer a personagem de volta ao caminho. A gente não sabe direito, mas é uma estrutura que o episódio coloca. Eu acho que essa é a primeira vez das animações que a gente é apresentado ao sabre de luz como um sabre mesmo, né? Igual o Darksaber lá que a gente viu no Mandaloriano, como uma espada mesmo, ou seja, um sabre de luz com ponta, né? Como uma katana em si, até pela própria postura que a personagem usa na animação. Então eu acho realmente esse é incrível. Esse é um que eu gostaria muito de saber mais sobre essa personagem, sobre essa Jedi, sobre a situação que a levou para aquele lugar, ou talvez para um futuro. Realmente é algo que deixa aquele gostinho de quero mais. Além de que, como vocês falaram, né, que até usou, por exemplo, os maquinários deixados, né, pelos separatistas e tal. Como teve, por exemplo... Os droidzinhos burrinhos. Os droids, exato. Como a gente teve também puxando do Mandaloriano, que teve na primeira temporada, que tem aquele planeta onde os bandidos usam o que o Império deixou, né, pra trás. Usam pra aterrorizar aquela vila de plantadores de camarão, né, se eu não me lembro, acho que era disso. Então, realmente é algo bem, bem legal mesmo. Gostei muito do que foi utilizado nesse episódio. E esse é um que eu curti bastante. Beleza, o quinto episódio é o Nono Jedi, né? Sim, cara. É da Production IG. Production IG, cara, que aí talvez tenha um melhor portfólio, não melhor, mas saca o portfólio dos caras, velho. Os caras produziram Ghost in the Shell, que é um grande clássico aí, inspirou Matrix, daí vocês tiram, grande clássico da animação mundial, e também através do seu estúdio subsidiário aí, a Wit Studios, os caras trouxeram Shingeki no Kyojin, cara, o Attack on Titan, que também é um dos animes mais populares recentemente, né, em que temos episódio falando sobre ele também. E o que o pessoal tá adorando, que é o anime de vôlei, né? O Haikyuu. Então é uma empresa de responsa. Nome, né? De responsa, sim. E basicamente é um episódio aí... O episódio mais longo que a gente tem aí, nessa primeira temporada, 22 minutos aproximadamente. E a gente tem essa figura, né, de um governador que ele tá tentando resgatar a Ordem Jedi, né? Esse plano, né, ele pode ser uma cilada ou de repente ele pode sofrer aí algum tipo de atentado, né? A gente fica sem saber até um determinado, porque a figura desse governador é bem esquisita. E aí eu acho que o grande trunfo do episódio é porque quando você olha, ele parece tipicamente o Sith, né? E aí o episódio tem uma certa reviravolta. Eu acho que é o único episódio aí que tem uma reviravolta, digamos assim. Que ele não é o Sith, na verdade, ele de fato ele tá reunindo os Jedi. E os Jedi que estavam esperando que eram os Sith, né? Os que estavam esperando ali, que tinham chegado no ponto de encontro e tudo mais. É bem bacana esse episódio, eu gostei bastante. Foi um dos episódios que mais prendeu minha atenção. Eu gostei da arte também e dos combates, achei bem legal. E vocês acharam o quê? Eu adorei, cara. Eu adorei. Sem sombra de dúvidas, um dos melhores episódios mesmo dessa temporada. E tem todos os elementos que eu gosto, assim, numa história de Star Wars, né? Ele entra nessa parte de homenagens e tudo, tem todas umas simbologias ali, das batalhas contra o Sith, da esperança, aquela luz que fica saindo na base que eles estão, né? Que eles estão praticamente em um asteroide. Asteroide não, né? É um meteorito.
É, um meteorito ali que fica na órbita do planeta e tem uma luz que sai, que lembra muito aquele pôster clássico do Luke erguendo, sabe, de luz, sabe? Sim. E aí me trouxe... E toda uma mensagem de esperança mesmo, de vamos reunir os Jedi, vamos tentar fazer com que a Ordem volte. Porque até no site da Disney, eles falam que esse é outro episódio que se passa depois da sessão Skywalker, onde a ordem lá do Luke deu errado e a galera tá tentando, no caso esse governador aí, tá tentando reunir a galera que é sensitiva à força e que tem potencial pra ser Jedi, né? Então, várias pessoas recebem esse chamado que podem ser Sith ou podem ser Jedi, como acontece, né? Que o Gulda falou que a maioria ali é Sith. Só que é muito bom, cara. É tudo tão amarradinho. Eu acho que por ele ser mais longo também, ele teve tempo de apresentar alguns personagens. Apresentou o Ferreiro de Sabre de Luz. Apresentou meio que, entre aspas, a protagonista desse episódio, que é a Nona Jedi, né? Que é a menininha lá. E teve a parte do combate também. Então, de todos esses, eu acho que é o que eu mais gostaria de ver uma continuação. E ele tem meio que esse DNA de... Pô, velho, isso aqui dava um anime bom, sabe? Pelo menos uma temporada de 10 episódios, assim. Eu ia gostar muito de ver toda a loucura de Star Wars dentro de um anime, assim. Loucura visual, né? Onde... os personagens não necessariamente são humanos, são bípedes, né? Quer dizer, bípedes todos são, mas não são humanos mesmo, né? Não são feitos a gente. E tem um maquinário também, o robô lá que tá meio que fumando um chá, né? Que é de óleo. Então, esse episódio eu diria que perfeito, cara, porque ele tem... toda essa coisa do visual de anime junto com os elementos de Star Wars, que é essa brincadeira do futurista meio zoeiro, né, também. Das máquinas e tal, os droids serem zoeiros também. Tem personalidade, né? Tem personalidade e tudo mais, e todo o lance do bem contra o mal também é bem explorado aqui. E, cara, eu amei esse episódio, e é um dos episódios que bom que ele foi um curta, porque disse o que tinha que dizer, termina do jeito que tem que terminar, mas que eu adoraria ver mais dele, cara. Adoraria mesmo ver mais. Sim, ele traz também, igual o Duelo, esse episódio ele também traz uma coisa que é totalmente subvertida do universo Star Wars, né? Como no Duelo a gente vê muito caçador de Jedi, no Duelo ele traz o caçador de Sith, nesse a gente tem a Ordem Jedi tentando se reestruturar, o que antes a gente sempre vê a Ordem Sith ou o Império, né, tentando se reestruturar. Isso já é clássico, é bem batido do Star Wars. Sempre você tem, quando acontece algum grande final de filme ou de saga, os sobreviventes do Império tentam se reunir de novo, junto com os Sith, né, pra conseguir o poder. Nesse a gente tá vendo agora pela primeira vez o contrário, né? A Ordem Jedi tentando se unir, por mais que ali no episódio 7, 8 e 9 tenha ali os rebeldes tentando se unir de novo, né? Deixa aquela pontinha de esperança, mas a esperança era dos filmes serem bons, né? Mas aí não foi também. A gente aqui tem, de um jeito muito melhor, essa esperança se tornando mais palpável, né? Não, assim, em Rebels tem, cara. Rebels tem esse DNA da volta do Jedi e tudo mais, um pouco, né? Não é tão escancarado e com tantos personagens Jedi feito esse aqui. Mas tem. O próprio Fallen Order tem essa coisa do vamos proteger as crianças com força e vamos reestruturar a Ordem Jedi. Sim, então, mas eu digo, tem também no Mandaloriano, né? Com toda aquela brincadeira do Baby Yoda, né, como ele vai ficar, tudinho, talvez uma tentativa de juntar de novo, mas esse tem, como falando, muito mais palpável, ele se juntando, agora bora, tá? Porque o outro é sempre vamos tentar, agora não, eles estão indo. Então acho que ele traz isso de uma forma muito mais concreta, eu achei muito, muito legal. Além de que é a melhor referência do Sabre Roxo, Surprise Motherfucker, quase aí. Cara, total, velho, total. Mesmo que não sendo o Samuel Jackson a fala, né, eu sei que não é do Samuel Jackson, mas encaixa perfeitamente. Isso eu achei um pecado. Não devia ter, velho. Sabre roxo ali, que é o equilíbrio da força, digamos assim. Porque o roxo... Só pode ser um motherfucker pra erguê-lo. É aquilo, né? A desculpa que ele usou junto com o George Lucas pra escolher o roxo, porque o roxo foi porque Samuel Jackson quis roxo. A George Lucas, vamos criar uma coisa aqui, porque é a mistura do azul com o verde é o meio termo ali, porque o cara não é bem nem mal, ele flutua dos dois lados. Nesse ele trouxe de novo essa filosofia, né, do Jedi de Sabre Roxo, né? Mas meio que roubou a ideia ali do Samuel Jackson, né, da cor do sabre. I'm on the motherfucker. E eu achei um pouco estranho, mas eu comprei no final essa brincadeira de que o sabre é a cor de acordo com a índole de quem o porta. Sabe? Isso foi interessante, cara. Eu acho que nunca Exato, então nunca tinha sido abordado. Eu gostei. Meio que não é inválido, porque o que dá a cor é o cor do cristal,
mas a filosofia, sabe? Ele fez isso por um objetivo. Ele trouxe. Esse objetivo foi justamente no meio da luta, na hora que o cara ligou o sabre, sabia que era um Sith, porque poderia ser um Sith matador de Jedi, ele podia estar com o sabre da cor do Jedi, verde ou azul, né? Então meio que ele ficaria muito mais camuflado, mas trazendo essa brincadeira da cor do sabre ser a índole de quem o porta, já quebra um pouco e já dá ajuda no plot twist. Exato, ajuda no plot, e eu entendi o motivo disso. E achei legal até pela própria personagem principal, né, que é a Nona Jedi, dela ter um sabre transparente porque ela tem a força, mas não sabia o lado ainda, e ali quando ela se junta ao Jedi, o sabre dela ganha o verde de vez, né, porque fica aquele verde transparente, quase cinza, né, bem apagado, e na luta final ela ganha o sabre fica verde. Então eu no começo estranhei, achei tipo, foi criatividade demais, mas quando eu entendi o motivo deles usarem, eu consegui. Criatividade demais, ó. Criatividade demais. Para, cara, você foi muito criativo aí, por favor. Pare com isso. Mas depois também, quando eu vi que foi por uma escolha de plot, pra contar a história que ele quis contar ali, né? Isso fez parte dessa história, eu consegui entender e aceitei bem mais. Então, eu também achei esse episódio muito legal e queria ver um pouco dessa continuidade, né? Dessa tentativa de juntar os Jedi, a Ordem Jedi, né? Vamos pro próximo episódio, que é o episódio 6. Fofinho, né? Bem fofinho esse episódio, velho. Do Astro Boy. Cara. Sim, velho. Eu gostei. Praticamente o Astro Boy, né? Praticamente não, é o Astro Boy. É o Astro Mesmo Boy, traço, pô. até o pontinho no cabelo tem, só não tem do outro lado, né? Que o Astro Boy são 2 pontinhos. Porque aí seria cópia demais. Sim, sim. E é muito fofinho esse episódio, é o episódio mais fofíssimo, né? Foi produzido aí pela Science Saru, né? Que produz aí esse episódio fofíssimo aí do Astro Boy. Science Saru que é responsável pelo que aí, Gui? Tu que é o expert. Science Saru, cara, tem um currículo também bem legal aqui, bem curioso, bem legal. Eles trouxeram recentemente aí pra Netflix a animação do clássico supremo de Go Nagai, o Devilman, através do Devilman Crybaby, que é uma baita animação, é incrível, muito tá aí na Netflix, quem quiser assistir. E também, como o episódio é fofinho, eu trouxe aqui umas coisas mais fofinhas que eles fizeram, cara. Eles são responsáveis por um episódio especial do Hora da Aventura, e também eles fizeram um spin-off, um episódio spin-off do Shin-Chan, cara, do Cryon Shin-Chan, que é o Super Shiro. Que massa! Que massa! E aí, velho, você vê que ele tem tanto esse DNA um pouco mais gore, um pouco mais maduro no Devilman Crybaby, mas também esse lado mais fofinho deles, através do Hora da Aventura e do Shin-Chan, né? Acho que ele consegue trazer esses dois lados nesse episódio, hein? Um pouquinho mais fofo, né? Mas tem parte brutal também. E que é uma homenagem, né, velho, ao Astro Boy, feito vocês falaram. É completo. Aquele doutor que cria ele é o cara do criador do Astro Boy todo, literalmente. É igual. Sim. Misturado com o criador do Mega Man, que é uma homenagem uma referência ao Astro Boy. Então tá tudo ali na criação do anime, né? Do mangá, que o Astro Boy é o primeiro. Misturado com o Gepeto, né? Sim. É o Pinóquio, verdade, né? Astro Boy é um Pinóquio japonês. É o Pinóquio anos 2000, na época. Que não mente. Mas então, é um episódio fofíssimo, né? Fofíssimo. Rapaz. Eu gostei bastante desse episódio, achei também bem legal, né? E a gente tem... É o episódio talvez que fale mais sobre a questão do que é ser um Jedi, né? Se você precisa... Me remeteu, sabe o que é que me remeteu esse episódio? Me remeteu muito àquela cena do episódio 8... que você tem um menino lá que move, né, o objeto lá com a força, né? Exato. Essa coisa de que qualquer um pode ser Jedi, né? Foi totalmente esquecido no 9. Exatamente, foi totalmente esquecido no 9. Mas que essa coisa de que qualquer um pode ser um Jedi, né? E o que faz uma pessoa ser Jedi? Então, ou no caso, um robozinho ser Jedi, né? Então Sim. Eu achei muito, muito bacana, muito bonitinho mesmo, fofinho. Sensível ao episódio, além também de ter uma animação muito legal. O Sif mesmo achei bem legal, assim. Foi um dos mais legais. Legal, né? Pra caramba, velho. Foi um dos mais legais que tiveram na série até agora. E vocês aí? Me digam suas opiniões. Eu falei que era o episódio do Astro Boy, mas o nome do episódio é o T0B1, né? Que é o Toby 1 ficou assim. Pelo menos o dublado ficou assim, né? Toby 1, que é Toby, né? É Toby.
E, cara, eu gostei também, velho. Eu acho que a gente vem de um episódio bem mais maduro, né? Que é o Nono Jedi. E cai nessa fofura total do Obi-Wan, que é o Astro Boy, né? E é novamente, assim como o duelo, é o Japão se homenageando através de Star Wars, assim. E é uma grande ode a esse lado mais puro ali da década... Eu acho que é de 50? 60, Posso estar final enganado, dos anos mas 60. 60, né? Final dos anos Pronto, 60. 60. Que tem toda essa brincadeira dos mangakás da época, o Astro Boy como seu grande primeiro título, né? Dessa coisa um pouco mais inocente do cartoon, junto com essa temática sci-fi, que é algo que robô gigante, nave gigante, era algo que sempre teve em pauta nesses animes mais antigos, né, da década de 60, 70, até 80 também, e que nunca saiu de moda e sempre foi se modernizando. É um episódio, feito eu falei, é uma homenagem ao Japão através de Star Wars. Tem toda essa coisa do que é o ser um Jedi, da glamourização do Jedi, né, de tipo, é um guerreiro sem falhas nem nada, e que a gente vê que não é bem assim através do olhar do professor, né, que ele acaba sendo levado ali pelo Sith e provavelmente morreu, né, e aí o robozinho lá tem que agir e lutar contra o Sith, que é bem legal aquela luta bem anime também, né, bem essa coisa meio shonen da criança, né, da figura inocente tendo que lutar contra uma figura maligna e tal. E eu achei bem legal. Mas eu gostei também, cara, porque foi outra maneira de ver a força, né? A força através de um ser ciente ali da própria vida, que não é um ser humano, mas é um ser ciente. E inclusive a própria manifestação da força através da vida, né? Na geração de vida, que eles estão tentando terraformar, né? Não sei se o termo é terraformar, mas dar vida devolver a vida esse a um planeta, né? Devolver a vida. Exato, devolver a vida ao planeta, assim. E eu consigo ver muito da força nisso, né? Porque a força é o que dá a vida a tudo, né? Aos famosos e queridos midi-chlorians. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então eu consigo ver esse lado da força também nesse episódio. Eu gostei bastante, cara. Gostei. É um episódio um pouquinho mais off também, apesar de ser uma grande homenagem ao Japão e ter essa coisa mais otimista da visão do Jedi e do mundo de Star Wars mesmo, né? Do bem contra o mal ali. Bicho, pelo contrário, velho. Você falou que é mais off, mas pelo contrário, eu acho que ele é um dos que entra mais na filosofia de Star Wars, de todos. Ele é o mais. Por mais que ele tenha essa capa de fofinha e tal, ele já traz dois elementos que são muito, muito legais, voltando àquilo que eu falei de fazer uma mudança, né, uma brincadeira no ponto de vista que a gente vê de Star Wars. Primeiro que a gente vê aquele doutor que a gente acha que ele é um cara do bem, ou pelo menos sempre foi, mas ao final do episódio, quando você vê o Astro Boyzinho lá, o Jedi Boy saindo do planeta, né, pra ver outros universos, outros planetas, você vê que ele tá com a nave do Império. Então, e aí não é a mesma nave que o Sith foi lá caçar ele. O Sith chegou? Exato. Então, será que aquela nave era a nave do Doutor? Não tinha reparado nisso, cara. Porque, outra coisa, o Doutor, que nem os Jedi, eles sempre usaram muito mais a coisa mística da força. O Império é que usa mais a tecnologia, associado com os Sith, que usa a tecnologia para gerar vida, né? Como a gente viu até no Palpatine, coisa que a gente via no universo expandido antes mesmo da Disney chegar para comprar Star Wars. No próprio os Gêmeos, cara. Os caras Exato, são Gêmeos. Rápido de laboratório. Exato, trazem isso de novo, ou seja, gerar vida através da força com a tecnologia que o Império tem. E nisso a gente vê o Doutor criando a vida com as plantas, mas usando tecnologia. Então, será que ele não é um dissidente do Império usando a tecnologia, só que agora em vez da força pro lado mal, tentar usar pro lado bem, que é justamente o oposto que a gente vê, né? Que o Jedi ele sempre prega uma coisa muito mais aquele tema budista mesmo, uma coisa mais natural, pacifista, de natureza, como a gente vê no episódio da noiva, né? Também coisa muito mais uma integração com a natureza. Nesse ele tenta fazer isso, mas pelo meio tecnológico, tanto na criação do robô como meio tecnológico, ganhando força, né? Ganhando a habilidade da força para ter, quem sabe, se tornar um Jedi no futuro, quanto a própria disseminação de vida, que é o que a gente sempre vê pro lado Sith, construindo isso pros propósitos maus dele, mas agora pra um lado muito bom. E, bicho, esse é um episódio que legal, eu não tinha reparado nisso, velho. Muito bom a análise, velho. Olha, todos eu gostei de todos, mas como uma coisa rapidinho, eu vi recentemente pra gente gravar aqui, não, todos eu vi uma vez. Mas esse foi um que eu vi umas 2-3 vezes. 2 vezes e meia. Uma vez eu vi, depois eu gostei, fui rever de novo, e outra foi pausando algumas coisas pra ver se eu conseguia pegar algumas coisinhas dessa.
Principalmente no final, depois que eu vi a nave Sith, peraí, é a nave que o cara que foi matar ele estava? Não. E aí, juntando com o próprio professor que cria, né, por tecnologia, é algo que realmente sabe... Esse é um dos que... Eu não vou dar spoiler, né, qual é o meu melhor, mas esse com certeza é um dos melhores aí, que eu gostei desse. Além da referência à brincadeira, né, com o Astro Boy, que é muito legal, traz também essa parte filosófica dessa brincadeira de o que é que ele era um Sith, trabalhava com o Império, o que é que aconteceu, toda essa reviravolta, sem falar nisso, né, de agora ele tá semeando vida pelo universo usando a força, que é algo que a gente não tinha visto também, pelo menos não nas obras principais, nada que eu lembre. E é algo que a gente tenta ver, como eu disse, né? Império, o Sith usando para os seus propósitos malignos, agora usando pelo lado oposto, que é muito legal. E acho que isso é uma puta de uma abertura mesmo do universo, assim. Porque aí você também tem você abre um vácuo, assim, de oportunidades, sabe, velho? E é uma coisa que Star Wars precisa muito. Foi legal eles terem captado. O próximo episódio, que é o 7º episódio, é o Ancião, que é um dos episódios mais legais pra mim. Eu gostei bastante, me diverti muito assistindo. Quando eu olhei aquele velhinho lá, pô, ele me lembrou muito aquele personagem lá do Street Fighter. Não sei se vocês lembram. O velhinho que bebe. Mas um que não tem os braços, cara. Eu tô com ele na mente aqui, mas eu não sei o nome dele. Pô, me lembrou demais, velho, aquele personagem. Mas enfim, essa história aí do ancião, basicamente é a história de um Jedi, um Padawan e seu Padawan, que sentem a presença do lado sombrio da força em um determinado planeta, e eles vão lá de encontro e se deparam com um ancião, né, misterioso aí, um guerreiro misterioso. E basicamente o episódio é porrada, né, velho? E é bem legal. Eu gostei bastante. Não sei vocês. O que é que vocês acharam? Lembrando que esse episódio também é da Trigger, né? Também foi feito pela Trigger. E aí você vê a versatilidade do estúdio, porque saiu daquela loucura psicodélica e voltou para uma coisa mais, entre aspas, anime tradicional, né? Uma coisa mais pé no chão, que alguns animes tendem aí. Esse episódio me lembrou muito os animes do começo ali dos anos 2000, sabe? Porque ele tem uma cara de um anime chamado Basilisk, que é sobre conflitos de família, de ninjas e tudo no Japão, é bem legal. E eu achei ele muito direto, assim, é o que ele quis falar, sabe? Eu achei um episódio não tão... nada de especial, pra falar a verdade. Só que só o fato de ele se passar ali antes dos prequels, aquela coisa mesmo de que a gente tem até uma referência ao próprio Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn, né, o mestre dele, daquela coisa do aprendiz meio espertinho, falando com o mestre que é sábio, e toda essa relação do aprendiz com o mestre, que não necessariamente o mestre está treinando o Padawan através de habilidades de espada o tempo todo, mas sim através das sabedorias, de saber falar com o pessoal do vilarejo, a coisa da comunicação, mas não avance muito e tudo, que é algo que me lembrou muito o episódio 1, que eu guardo com carinho, cara, porque foi o primeiro Star Wars que eu vi, né? E a batalha em si é bem legal, aquela coisa do começo da possível ameaça Sith voltando pra galáxia, porque a gente sabe na história do Star Wars que eles passaram um tempo meio que extintos aí, só que os Jedi sempre estavam preocupados com a volta dos Sith, né? E esse velhinho é meio que os primeiros indícios que o mal tava voltando. Basicamente é um episódio focado nessa relação do Padawan com seu mestre e aquele duelo ali do meio pro final, né? Episódio razoável aí, não tem nada demais, mas eu gostei muito esse callback aos prequels. Gostei bastante dele. Sim, não só o callback dos prequels, mas ele é uma versão japonesa, literalmente, da relação do Qui-Gon com Obi-Wan e na luta contra o Darth Maul. Que justamente é o... Sim, totalmente. Tanto que até os dois sabres, vermelhos, né? O velho também usa 2 sabres. A relação dos dois é totalmente, velho, é completamente Qui-Gon e Obi-Wan. E até o próprio Jedi Mestre lembra bastante o Qui-Gon. E o outro também lembra o Obi-Wan mais jovem, né? Só que é aquilo, né? Eu achei que pela primeira vez ia ter um protagonista negro em Star Wars. Não teve. E no começo do episódio parecia que ele ia ser o foco, mas não. No final foi só o Qui-Gon genérico lá mesmo.
Mas acho que foi muito legal justamente trazer esse espírito de novo, né, do episódio 1. De eles enfrentando os Sith de novo, com a experiência do mestre e ainda a experiência do Padawan. Só que dessa vez, o Darth Maul não matou o Qui-Gon. O Qui-Gon matou o Darth Maul. Com animação incrível, um espírito incrível, mas foi muito pontual, sabe? Os outros têm um pouco mais de universo expandido, que você pensa, por ver por fora, sabe? Até a própria história traz um pouco de coisa passada ou coisa futura. Esse, como ele tá muito, muito, muito ligado ao episódio 1, meio que foi só como se fosse uma aventura de um dos mestres lá do Templo Jedi e meio que fica ali, sabe? Pontual no universo. Não traz muito essa ideia de continuação nem de passado, sabe? E fica fechado na própria historinha. Diferente do Nono Jedi, eu acho que tanto o Ancião quanto o Nono Jedi são os mais pé no chão, entre aspas, comparado com os filmes, né? Que são o material original. E diferente do Nono Jedi, que você fica com aquele gostinho de quero mais, de saber mais daquela situação, esse aqui realmente é algo pontual. E tudo bem, é o objetivo dele ser pontual. É muito legal, e cumpre o que ele promete. Eu vou trazer uma luta foda, Jedi, lembrando um pouco do Star Wars que você conhece, e trouxe. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com vontade de ver mais, assim, porque pra mim foi um dos que deixou a maior porta aberta, assim, né? Você não sabe... Justamente esse mistério em torno desse personagem do Ancião, eu acho que ele deixa assim uma porta aberta, né, velho? Porra, você podia ter diversos arcos aí que você podia abrir a partir do mistério, né, desse personagem. Eu entendo que em questão pontual, realmente, do Ancião, de onde ele veio, né? Essas coisas e tal. Exato. Isso seria muito legal. Mas como ele tá junto do episódio 1, meio que o futuro a gente já sabe, sabe? De que o futuro são os prequels. Exato. Então, 1, 2 e 3. É por isso que eu não viajei tanto numa continuação, porque meio que a gente já tem, nesse caso. No caso do Nono Jedi é um pouco mais porque ele tá num futuro, né? A gente não sabe o que é que vai vir. Nesse a gente já sabe o que é que vai vir depois. Muita coisa. Então a história daqueles personagens, lógico que pode ter uma história individual deles, uma aventura, até pra eles irem atrás dessa como se fosse um spin-off mesmo, literalmente, né? Um spin-off da série indo atrás da investigação desse. E quem sabe esse personagem tem uma ligação com os filmes. Isso seria interessante de também ver. Mas de história geral a gente já sabe que é o futuro, que é o que a gente já teve no episódio 1, 2 e 3, a gente sabe mais ou menos o que acontece. O 8º episódio aí, que é o Lupe e o Osho, né? Ou eu acho que é Lupe e Osho, Lope, né? Acho que é Lope, né? Lope. Lope. Lupe é com dois Os. Lope e Osho. Lope e Osho. Lope e Osho, né? Que é uma animação que transporta um pouco a gente aí, né, pros longas animados aí do passado, lá do Japão. E eu acho que o tema principal, assim, o que poderia resumir a temática é a questão da família, né? A gente tem essa personagem aí da Lope, que ela é resgatada aí quando ainda é criança, né? Ela meio que é adotada. E aí depois a gente vai ver os desdobramentos, né? Os conflitos dentro da própria família em relação a essa questão do Império e tal. E é um episódio bacana. Não é um dos meus prediletos não, mas é um episódio bacana. O que é que vocês acharam? Só pra lembrar que o estúdio é o Geno, né? O Geno Studio. Sim. Que o Geno Studio, cara, é um que eu menos achei coisas famosas dele, sabe? Eu peguei 2 citações aqui, mas eu não sei se nosso público conhece. Eu, pessoalmente, não conheço. Que o estúdio trabalhou com o Golden Kamuy, que é um anime aí, que tem várias obras desse estúdio fazendo vários... Não sei se é filmes ou são episódios ou séries mesmo dessa obra. E o Genocidal Organ, que eu também não faço ideia, não assisti. É curioso, porque talvez seja o estúdio mais desconhecido desses da lista, pelo menos pra mim, eu não conheço nenhuma obra deles, e foi o que mais representou, cara, na minha opinião, assim, aquelas grandes produções, estilo Akira, estilo Ghost in the Shell, de grandes cenários, sabe, extremamente detalhados, bonito pra caramba, assim. Ele lembra muito o estúdio Ghibli. Com essa brincadeira também, de fantástico, né, das criaturas de Star Wars, com a tecnologia e passado junto, que Ghibli faz bastante. Pois é, velho. E assim, o fato de ter uma personagem, a protagonista, ela é uma coelha, né? Brinca com todo esse imaginário dos alienígenas conviverem normalmente dentro dos planetas, dentro das histórias de Star Wars. Não existe, entre aspas, assim, o racismo com ETs em Star Wars. Todo mundo meio que tá de boa em relação a isso. Só que toda a vibe do episódio, com essa coisa meio clássica do Império, né? Eles passaria facilmente ali entre o episódio 13 e 5, sabe? Onde eu tava no auge do Império explorando os
os mundos, né? Explorando as pessoas. Tanto explorando de recurso, quanto explorando de as pessoas mesmo, né? No sentido de opressão. E só que toda essa vibe, toda essa cor, toda a coisa de recuperar o sabre da família e lutar contra o boss. Cara, parece um RPG de PlayStation 2, assim, o visual, sabe? Da figura do animal, ser bípede e tudo. Parece muito o jogo de PlayStation 2, assim. E eu gostei demais, cara, dessa animação. Eu acho que o foco é em família, tem toda a relação com a passagem pro lado do mal aí, né, em relação ao Osho aí, meio que vai pra um lado do mal. Isso é muito Star Wars, toda a temática de família e ter que ter o resgate desse familiar é muito coisas japonesas e ao mesmo tempo é muito do anime, e a gente vê isso em Naruto, vê isso em outras séries, que meio que o personagem que você... Que o protagonista se relaciona, troca de lado e tem todo o resgate a ele, né? O Shonen tem muito disso. E também é uma coisa muito Star Wars, né? Então é um episódio assim que eu achei ele colorido, bem desenhado, bem animado, fluido pra caramba. Tudo que a galera que escuta o Caranguejo sabe que a gente às vezes reclama de frames faltando e tudo mais. Mas eu acho que o Gênio Studio dá uma aula de animação. E pra mim, um dos melhores episódios dessa lista, cara. Adorei esse episódio. Sim, eu gosto muito. E como o Guilherme falou, nessa brincadeira, né, de Japão e Star Wars, que são coisas que na sua origem um referencia ao outro, ele também traz um pouco do progresso contra o tradicional, que no próprio Japão, na história do Japão teve, em que Star Wars tem um pouco com... Exatamente. No caso do progresso do Império, né? Imperialismo. Exato. Ali, né? Progresso do Império contra a tradição do planeta e tal. Como até eles fazem uma microversão do própria história do Star Wars, né? Que é os rebeldes contra o Império. No caso, os rebeldes é literalmente a família rebelde daquele imperador, né? Trazendo um pouco ali daquele ar da Leia, né? Que é uma família real, com dinheiro, com influência ali pra combater o Império. E mesmo ali sabendo que é uma família poderosa, então ela não é 100% capturada, né? Ela continua ali sendo tolerada, mas aos poucos Cara, vai se tornando isso é o último inimigo. samurai. É o último samurai, é o estrangeiro que é trazido pra dentro da família que tem que combater literalmente o imperialismo aí, sim, sabe? Sim. É literalmente o último samurai. Com a diferença é que o personagem de Tom Cruise era bêbado, né? Eu só bebo latinha. Uma coisa que esse curta, com certeza daria um filme todinho, essa mesma história que a gente viu, totalmente, daria um filme inteiro, totalmente. Porque veria o processo dela crescendo na família, aquela briguinha da irmã dela, né, que é a humana rica, contra a garota adotada, né, diferente. Por mais que elas tenham um mínimo de respeito ali que mostra no final, ainda assim, no final, né, quando ela recebe o sabre, você vê que ela nunca considerou ela como uma família de verdade. Ela sempre é uma agregada. Sim. Porque ela disse, como assim, era minha herança, era pra eu receber. E outra coisa, né, aquele foi o melhor sabre de toda essa série de animações. Aquele ali literalmente é uma katana, um Hattori Hanzo, um auge máximo de katana naquele sabre, a ponto de dar um zoom e ter inscrições na luz do sabre de luz, né? Sim, muito foda, velho. Muito uma incrível. Coisa meio The Witcher assim, né? Exato, muito incrível. E além disso, né, você tem toda essa brincadeira do Império contra os rebeldes, com a personagem com scooter, né? Ela tem um scooter, achei bem interessante a brincadeira. E é literalmente um scooter igualzinho que tem no Dragon Ball. Cara, eu me lembrei também muito do Fallen Order com aquele robozinho dela, sabe? Sim, verdade. Daquele robozinho que interage e tudo mais, mostra a foto da família. Exato, do jogo Jedi Fallen Order, esse robozinho lembra bastante. O que é engraçado, né? A maioria dos filmes, eles brincam tanto com a estrutura de Star Wars, que a maioria traz seu próprio robozinho, né? Sua própria versão do R2-D2, do BB-8. Sim. Todos trazem, mostrando que realmente não tem pra onde correr com Star Wars. Pois é, isso reforça aquilo, né, velho? Dá pra fazer qualquer história dentro de Star Wars. Agora, respeitando algumas regras. Uma delas, você tem que ter um droid pra vender bonequinho. Isso é uma das maiores verdades de Star Wars. Sim. Vamos pro último episódio aí, o Akakiri, né? Eu acho que eu li corretamente, não sei. Eu também acho que você leu correto. Exato. Mas a gente tem aí um episódio sobre o amor, né? Sobre o amor e a renúncia, digamos assim. E esse episódio é pelo Science Saru também, né? Sim. Que foi o mesmo do nosso fofíssimo episódio aí do Astro Boy. Só que, porra, a animação é completamente diferente. Sim. Esteticamente falando, né, cara? Os traços e tal, é outra coisa, né?
Vocês gostaram do Akakiri? Eu gostei porque é um visual diferente, mas ao mesmo tempo eu achei ele meio fraquinho assim, velho. Ele também tenta dar essa homenagem às coisas de Star Wars que a gente já viu. A gente já viu Leia sendo homenageada, a coisa do Obi-Wan e o Qui-Gon, Leia e Luke no caso, né? E agora a gente vê justamente essa coisa do Anakin, né? Do Anakin meio que trocando de lado e a paixão dele pela Padme. E esse episódio é basicamente isso. É pra referenciar tanto essa coisa da perdição pro outro lado, quanto a coisa do Jedi não pode amar e tudo mais, e o Anakin, né, a referência do Anakin. Mas mesmo tendo uma estética diferenciada que eu curto, quanto mais diferente pra mim eu acho melhor, assim, quando você tá falando de uma coletânea de animações de outros estúdios, sabe, de estúdios diferentes. Quanto mais diferente um do outro, melhor. Mas não sei, cara, eu acho que faltou punch nessa animação. E o fato dela ser a última, eu fiquei meio tipo, pô, velho, acaba com um episódio pessimista, sabe? Talvez o Nono Jedi aqui seria muito mais esperançoso, assim, em temática pra finalizar. Tudo bem que um não tem relação um com o outro, mas ao mesmo tempo, pô, você vai finalizar com uma coisa meio bad vibes, assim, eu achei meio estranho, uma sabe? Uma escolha errada aí da Disney Plus de ordem, né, talvez. Faltou tempero, sabe? Faltou um punch, assim, de força, literalmente, nesse episódio. Não, eu acho que eu tenho uma definição muito boa desse episódio, porque ele tem um punch no final que é justamente tudo aquilo que ele estava sendo atormentado, foi na verdade ele que causou, né? Que ele estava tendo aqueles pesadelos de uma criatura. Igual ao Anakin. Exato, aí no final ele mesmo mata, então tem essa coisa legal, só que o problema desse episódio é que o punch final é legal, que ele vai sacrifica sua bondade pra salvar ela e se vai pro lado negro, só que no caso a Padmé não volta, né? Ela morre de vez. Morre. Mas eu acho que nesse caso, esse episódio tem um conceito pior pra mim, assim, nesse ponto, que ele é muito vazio. Ele é um episódio vazio. Porque meio estranho, a história assim. dele, o que ele traz é legal, só que é só no final. O resto do episódio é só uma aventura nada, sabe? Eles andando na montanha e o Jedi tendo essas visões e as confusões lá dos dois, do R2-D2 e 3PO. Basicamente. Praticamente. Mas esse o final pessimista incomodou vocês? Não incomodou. Não, eu incomodou pela ordem. Eu acho que por ser Star Wars, por ter essa coisa da mensagem do bem vencendo o mal e tudo mais, eu achei estranho ele ser o último dessa lista. Mas se ele fosse ali no meio, ou um dos episódios iniciais, assim, eu acharia mais tranquilo, sabe? Mas assim, não é um episódio ruim. Não existem episódios ruins nessa coletânea. Mas eu acho que ele é o menos sensal, assim. Porque ele é puramente uma referência ao ao mais Anakin sem sal, ali. no caso. Falou menos sem sal, então quer dizer que tem muito sal. Ah, tá, foi mal. Então. Trocasse. O mais sem sal, o mais sem tempero, assim, sem tempero. Ele, sei lá, é puramente uma analogia ao Anakin e a Padme, sabe? Então, não sei, achei ele sem vida, assim, não sei, não gostei muito dele. Não é ruim, mas não é bom. Parece que piorou. Mas não, esse lado pessimista eu gostei. Esse eu queria que fosse um pouquinho maior, justamente porque no final, quando eu achei uma coisa interessante, aquela relação, para ver o que poderia acontecer se iam se distanciar um pouco mais de Anakin e Padme, ou se iam trazer uma coisa diferente. Ali eu gostei da situação que eles foram colocados, achei legal. Mas também, por ele ser tão vazio, meio que a gente passou o episódio todo vendo aquela referência que, novamente, né, ele se referenciando a Star Wars, que se referenciou nas obras japonesas, né, da Fortaleza Escondida de Kurosawa. Tem que o C3PO R2-D2 foi baseado nos personagens desse filme, e eles estão de volta aqui, basicamente, né? O cara é justamente o gordinho e o mais magrinho, o trapalhão que acompanha o herói, é a mesma estrutura que tem, que é o do R2-D2 e C3PO, e que foi tirado diretamente lá da Fortaleza Escondida. E eu achei muito legal, foi interessante o que eles colocaram, mas, sabe, uma coisa tão pequena, eu acho que eles perderam muito tempo nessa referência, e na história do episódio em si, como a gente falou, ficou tão no final que, por mais que seja legal, não que seja ruim, também concordo com o Guilherme, acho que não tem episódios ruins aqui. Tem uns melhores, outros piores, mas esse realmente, por ser tão vazio, achei muito, sabe, sem sentido pra ser o final. Literalmente, o final. Poderia ser o final ser outro melhor, um que desse uma empolgação, porque uma estrutura que fala assim, pô, terminou, caralho, olha como terminou, sabe? Exato. Porque se terminou, a gente ficou, caramba, velho. Porque, por mais que cada estúdio não interferiu na obra do outro, né?
cada um teve Sim. sua obra independente e tal. Numa questão de montagem, principalmente pela Disney Plus, você tem que ter esse trabalho de no começo trazer episódios que fixem as pessoas numa série e no final, por mais que não seja uma série episódica, né, são curtas separados, mas no final você tem que deixar aquela coisa boa pra você querer continuar, seja continuar numa futura nova série de outras animações que eles vão trazer, ou até pra outras coisas de Star Wars. Mas esse terminou não só pessimista, mas morno. O episódio em si foi tão morno, sabe? Deu aquela sensação de um final xoxo. E relembrando até o Game of Thrones, por mais que a série foi incrível, mas com aquele final a gente perde até a vontade de rever coisas do resto de Game of Thrones. Lógico que aqui, como eu falei, nenhum episódio tem relação ao outro. Então isso ajuda também os episódios serem pontuais e você querer só rever aqueles que você gosta. Mas como uma série, no geral, meio que acaba deixando assim uma... Meia bomba, né? Ficou meio exato, bomba, exato. assim. Aquele final que poderia ter sido uma montagem melhor pra deixar um episódio um pouco... Não por ser pessimista, mas um episódio melhor mesmo, de estrutura, de conteúdo pro final. Realmente esse foi um episódio tão vazio e eu gosto também, acho a animação incrível. A parte final da história eu gostei pra caramba, a relação dos personagens, até na parte mais vazia, né, que o episódio é todo ele só subindo montanha, passando por obstáculos, nada muito profundo, nada do tipo. E tendo uma dor de cabeça fortíssima, né? Exato. Sem um adulto consciente ali pra dar uma novalgina, um drama pro cara. Um Dorilzinho, não é nada, velho. O curta que é um grande comercial de dor de cabeça aí, né? De Dorflex. Chega no final, aí volta pro começo, aí tomou Doril, a dor sumiu e o episódio termina de jeito totalmente diferente. E terminou assim, vai pra puta que pariu. Pra rimar. A gente hoje vai ter um episódio atípico, porque a gente fez todo esse apanhado aí dos 9 episódios, né, da série, mas a gente não vai dar nota hoje, né? Não vai ter as nossas tradicionais notas em patolas. Então a gente vai fazer o nosso top 3 aqui, os 3 episódios que a gente mais gostou e um episódio que a gente menos gostou. Pode ser? Beleza, vamos lá. Então vamos embora. Quem começa? Paulinho? Bora lá. Como eu falei, acho que o episódio que eu mais gostei, posso surpreender que não seja de todo mundo, mas o que eu mais gostei em primeiro lugar... Eu vou começar logo em primeiro, não, vamos começar em terceiro. Em terceiro lugar, eu deixo para o da Noiva. O da Noiva realmente eu gosto muito. Achei incrível. Em segundo lugar, eu boto o Duelo. O Duelo eu sei que nem todo mundo gostou tanto, assim, tem outros que gostaram mais, mas o Duelo pra mim, todo o ar que ele trouxe de Kurosawa, literalmente ele botou um filme de Kurosawa com as coisinhas de Star Wars. E eu amei isso, amei o jeito que foi feito. O cel shading foi feito de uma maneira, conseguiu usar de uma maneira excelente. E o tema de rabisco que foi usado, né, tudo cinza, mas só os sabres se sobressaindo. Achei incrível. Sim, uma coisa meio Sin City também, né? Sim, exato. Gostei muito. Tá brincando justamente com a obra de Kurosawa, que é uma coisa realista, e aí sobe a parte de Star Wars, são os lasers, né? E a luzinha do robô também, né? Que brilha verde e azul do R2-D2zinho lá. Também tem cor. Sim. Então, meio que as coisas fantásticas têm uma cor diferente, sabe? Meio que... Isso aqui é Kurosawa, isso aqui é Star Wars. Eu gostei muito disso. Então, The Duel, pra mim, ficou em segundo. Ia ficar em primeiro, se não fosse eu ter reassistido 3 vezes aí o T0B1, o Toby aí. Olha, rapaz! Porque, nossa, esse episódio é literalmente... por mais que a aventura dele seja simplesinha e tal, mas a animação, como você próprio falou, né? Ele trouxe muita... do mesmo estúdio que fez o Devil May Cry Baby. Você vê isso na luta dele com o City lá. Tem hora que ele se descontrola. Movimento, a fluidez, mas tem hora que ele descontrola, abre uma boca na armadura do City, sabe? Pra representar a maldade, uma demoníaca. Cara, aquilo é berserk pra caramba também, cara. Muito, então eu achei incrível. Além da parte estética, assim, incrível, a referência linda e perfeita tem Astro Boy. Tem toda essa parte de depois você percebe que o cara talvez não fosse um Jedi, fosse um dissidente do Império. Isso abriu uma perspectiva totalmente diferente do episódio. Então acho que esse foi um episódio que eu mais mergulhei e não tem pra mim como ser diferente disso, então eu boto ele como melhor. E o pior, eu tinha ficado entre 2, que era o Tatooine Rhapsody e o Akakiri. Mas o Tatooine Rhapsody, depois que eu comprei a brincadeira, sabe, eu entrei no espírito divertido, eu consegui comprar mais ele. Então acho que vai ficar realmente com a Akakiri, porque como eu falei, eu gostei pra caramba,
mas ele foi tão vazio, isso pra mim prejudicou bastante o episódio, então acho que o Akakiri vai ser da maioria, talvez. Não foi um episódio tão bom assim dessa série de curtas de Star Wars. O meu top 3 aí, em terceiro lugar, A Noiva Aldeã, cara. Eu gostei demais dessa coisa bucólica, da gente ver... tem a Jedi ali, mas a gente vê resquícios do prequel, a gente vê coisas da força, né? Essa coisa mais espiritual da força, que a gente vê os Jedi pregando, mas acaba não vendo tanto na prática como as outras pessoas normais, entre aspas, se relacionam com essa fonte de vida, né? Que é a força dentro do... que é o Deus de Star Wars, né? Vamos falar assim, bem claramente. E ver essa perspectiva baseada na cultura japonesa, assim, do campo, eu adorei, cara. Adorei muito mesmo. Em segundo lugar, eu fico aí com Lop Yosho, sei lá como é que fala, porque realmente é uma festa visual, assim, é incrível, tem essa coisa mais bobinha do anime, mas, porra, tem tudo a ver com a proposta, adorei mesmo, os painéis são incríveis, eu acho que é o único episódio que tem esses painéis tão bem detalhados, tão bem pintados, eu amei, cara, amei demais esse episódio. E em primeiríssimo lugar, velho, o Nono Jedi, porque é uma ode, é tanta coisa, é um meio que pé no chão também, apesar de eu gostar da loucura, me fez querer ver mais desse plot, ver uma continuação, ver o que estava acontecendo antes, saber mais daqueles personagens, e eu adorei, cara, adorei mesmo o Nono Jedi, acho que ele tem tudo a ver com a série original também, eu gostaria de ver uma continuação aí de O Nono Jedi. E pra mim o mais fraco eu também ficaria entre a Balada de Tatooine e o Akakiri, é isso mesmo? Isso. Akakiri, isso. O Akakiri. Mas eu vou ficar com o Akakiri também, cara, porque o Balada de Tatooine, eu achei ele meio bobinho, mas a ideia dele era ser bobinho, então ele conseguiu. O Akakiri, ele tem toda uma coisa meio séria demais, e eu acho que ele acaba derrapando no sentimento de passar que é sério demais, e é literalmente uma adaptação do que a gente viu com o Anakin e a Padme, velho. E diferente dos outros episódios que eu acho que ele conseguiu fazer mais uma homenagem, esse acaba ficando um pouco mais entre aspas, grandes aspas, cópia, né, dessa temática. Então eu acho que o Akakiri realmente, apesar de ter o visual muito bonito, ter as referências que Paulinho falou aqui, inclusive os dois caras lá me lembraram até os amigos da Mulan, tá ligado? Aquele olho meio inchadinho e tudo mais. Sim. Me lembraram um pouco. Mas eu acho ele o mais fraco dessa lista, sim. Não é ruim, tá longe de ser ruim, mas dentre os outros eu acho que pra proposta ele é o mais fraquinho, sim. Vamos lá. Em terceiro lugar, eu vou colocar aí o Nono Jedi. O Nono Jedi. Não, isso é excelente. Terceiro lugar, top 3, pô. Né? É um dos meus episódios prediletos, né? Tanto é que tá em terceiro lugar. Eu achei muito, muito bacana o episódio, mas ele não, na minha opinião, não chega a passar na frente da Noiva Aldeã. Eu acho que pela mensagem, pela quebra, né, desse frenesi que a gente tava aí depois do episódio dos Gêmeos, e a gente tem esse episódio belíssimo e reflexivo, que é a Aldeã, além de ser esteticamente bem bonito também, né? Lindo. É lindo. E pra mim é o segundo lugar. Então, infelizmente o Nono Jedi fica em terceiro, né? Mas não é por demérito, não. É porque a Noiva Aldeã, na minha concepção, ele de fato é um pouco melhor. E em primeiríssimo lugar tá o Duelo. Porque pra mim o duelo eu tinha certeza. É o pé na porta, é belíssimo, muito é um link direto aí com Kurosawa, com todo esse universo aí do cinema japonês, né, clássico, e também com o universo de anime, de mangá, né, porra, tem tudo ali. É belíssimo, é muito bem feita a animação, né, uma animação diferente mesmo, e a história, apesar de a premissa ser bem minimalista, é interessante, e é aquela história que não morre nunca, é muito bem feito, o duelo é muito bacana, né? E, enfim, pra mim tá em primeiro lugar. Agora, dos episódios que eu menos gostei, eu acho que a gente tem uma certa unanimidade aqui, que é a Balada de Tatooine e o Akakiri, né? Eu acho que são os dois episódios mais fracos. E eu acho que eu fico com o Akakiri também. Eu acho que a Balada de Tatooine, apesar que pra mim ter sido um dos episódios mais interessantes, assim, eu tive dificuldade de assistir. Eu confesso a você que o Akakiri,
por ser o último episódio, eu esperava bem mais. Assim, ele tinha uma responsabilidade muito grande, né, de fechar essa série com chave de ouro. A série que já estava, né, com tantos episódios bacanas. E eu me decepcionei um pouco, né? Concordo com essa sensação de Paulinho do vazio. De fato, falta um recheio mesmo nesse episódio. Apesar do final dele, pra mim, ter sido satisfatório, eu gosto dessa coisa do final meio desesperançoso e tal. Eu acho que é uma quebra, né, na própria estrutura narrativa de tudo que a gente vê de Star Wars, né? Que Star Wars é extremamente otimista. E aí a gente tem uma quebra narrativa mesmo, né? E pra mim ficou bem bacana, assim, eu gostei. Mas também é a única coisa que presta no episódio inteiro, né? Então pra mim é o pior episódio. Se bem que também esteticamente eu nem curti tanto assim, sabe? Eu acho o desenho muito porrada lenta, velho. Muito porrada lenta. E eu nem curti esteticamente assim tanto também. Pra mim é o pior episódio. E é isso. Boa. Pois é, galera, espero que vocês tenham gostado aí do episódio. A gente destrinchou aqui, falou, né, dos 9 episódios aí da série de Star Wars Visions, né? Ficou bem legal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal, e... Valeu, pessoal, até a próxima e que a força esteja com vocês. Não, peraí, o contrário. Estejam, estejam. Eu já ia dizer que pra mim esse é o final. Pra mim é o final perfeito aí. Acabou que nem a série, tropeçou. Tá Sim. ligado? Então vai. Pra mim foi ficou perfeito. Ficou maravilhoso aí com Guilherme evocando João e depois... Estejam com vocês. Não, estejam. Tá bom, fechou. Falou. E assim como o Estúdio Colorado, eu acho que ele foge um pouco sim também desse lado. Colorido. Colorado. É porque reticência aqui, é porque hoje, como teve promoção do aplicativo, eu pedi uma cerveja colorada. Nossa senhora! Eu tô com a palavra colorado na cabeça. Nossa. Colorado, patrocina a gente. A gente só não pode beber pra gravar, senão dá nisso. Voltando.